Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, satisfação, muito obrigado por clicar no nosso vídeo, muito obrigado por estar aqui no Tema Livre Podcast. Vou confessar uma coisa para vocês, estou muito feliz, primeiro, com o aceite do convite dessa figura que mora no meu coração e que eu vou aqui confessar em primeira mão. Sou muito fã, é um ídolo e o fã presente. Obrigado pela presença ilustre do meu amigo, radialista, comunicador e muitas outras coisas que a galera vai conhecer hoje também. Carlos Silva, grande Kaká. Bom, depois de um elogio desse, né, menos, né? Menos. Justo, bate-papo. Ô Jorge, é um prazer participar desse teu projeto, né? Se eu não estou enganado, me parece que é a quarta edição. Episódio, isso. Quarta edição, então isso é muito bacana, né? Que dá opção ao pessoal que está em casa de se envolver num podcast como esse. E, enfim, discutir ideias, trocar informações, isso é muito bacana. Bacana, parabéns. Demais. Eu espero que alguém ou outras pessoas também façam. Quanto com certeza, mais, é bom. É popularizar, né? Popularizar, porque é um trabalho que não é tão fácil, né? Sim. A custo, mas é muito bacana e é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de verdade. Não é um elogio excessivo, não. É uma verdade que eu faço questão de externar. Existem muitas homenagens que se fazem e alguns usam o espaço de homenagem para pós a presença da pessoa, né? E eu tenho a felicidade de fazê-lo em sua presença, que é uma honra lhe receber. Assunto não falta. Abri uma caixinha de perguntas no Instagram que eu vou te falar. Eu aprendi a pausar a caixinha de perguntas hoje, porque eu não tinha condições de fazer todas e a galera fica chateada, né? Pô, mandei a pergunta e você não fez. Então tirei uma média das perguntas para que a gente conversasse aqui, mas é um bate-papo informal, o sistema do podcast é esse. A galera está na internet, as pessoas estão na internet, né? Já há algum tempo e a cada dia mais. Você está na internet. Isso. O grande Kaká no jornal da Cidade Web fazendo um trabalho diferenciado. Esse mundo da internet, Kaká, que permite a gente mais liberdade, que dá condição de levar a informação também mais longe, né? Jorge, e essa é a tendência, que ela já vem de alguns anos, mas nunca foi tão forte como no momento. Hoje nós temos essa tangente, esse veículo de comunicação partindo da internet. Você tem o YouTuber, você tem o Instagram, você tem várias plataformas, né? E você tem uma ideia, para quem duvidava desse segmento, eu vou dar um exemplo aqui dos Pingo nos Is, por exemplo, né? Que hoje é a maior audiência em termos de TV fechada ou YouTube. Já no YouTube, os Pingo nos Is da Jovem Pan já dominava, já tinha mais ouvintes do que os outros segmentos dos canais fechados em termos de notícia. Quer dizer, é um segmento que se fortalece, ganha musculatura e a cada dia mais gente envolvida nesse processo. Ao ponto que é inevitável, algumas pessoas, cadê Kaká? Onde é que Kaká está? Né? Qual o projeto do Kaká agora? E a gente sabe também que essa migração para a internet, ela trouxe também, além daquele público tradicional, um novo público. Tem algumas pessoas, de fato, a gente sabe que muitas pessoas na zona rural, não é que não tem acesso, né? E quem quer busca. Algumas pessoas ainda têm alguma dificuldade, mas a imensa maioria tem acesso à internet, lhe escuta regularmente, é fã da programação, acompanha, vai lá no aplicativo. Inclusive, a gente convidar a galera para baixar o aplicativo, né? É isso, Jorge, e é muito fácil. As pessoas dizem, Carlos, eu consegui baixar, mas é muito fácil. Eu tenho um Instagram, se a pessoa chegar lá no meu Instagram, lá mesmo ele consegue baixar. Tem um endereço, né? Sim. Tem um link, você clica, vai direto para o Play Store, para a lojinha e você baixa. E uma vez você baixando, pronto, acabou, tá lá. Toda vez que você tocar na tela do celular, você vai ouvir o Jornal da Cidade. E uma programação musical diferenciada. Diferenciada. Eu coloco, seleciono às 4 da manhã aquele sertanejo raiz bacana, né? Que hoje, isso é bom, né? Tem várias opções, mas você tem o humor também hoje pela manhã, você tem
aqueles programas que às vezes é demorado, meia hora de conversa, e às vezes as pessoas querem ouvir uma música. Para aqueles que querem ouvir música, e música com qualidade, porque não abro mão da qualidade da música, então você vai ter lá das 4 horas da manhã até as 8, só música raiz mesmo, que realmente lembra a tua origem. Dentro da programação, a gente está dentro dessa temática, dentro da programação da Cidade Web, a gente tem o André Luiz ainda, né? Rapaz, o André Luiz deu um tempo, Foi? né? Deu um tempo, estava com uns negócios para projetos fazer. pessoais, né? Mas eu poderia, porque o meu início foi voltado ao esporte. Né? Eu poderia, mas eu também estou dando aquele tempo, descansando, para o ano que vem a gente conversar firme e forte. Eu sei que projeto vai, projeto vem. E a gente vai pensando naquilo que agrada e que a pessoa quer acompanhar, quer ouvir. Quando eu anunciei Carlos Silva, eu confirmei, perguntei, ou melhor, chamei, convidei, confirmei e falei de novo. Para cair a ficha e dizer, porra, vou trazer um cara que eu sou fã. Respeito todos que sentam aqui, que vêm aqui. Mas eu faço questão de dizer, eu digo isso nas oportunidades que eu estou de rádio, cansei de entrar no estúdio e sentar naquela marquisezinha, naquela pecinha. É verdade, você está aqui, pode confirmar. E ficar sentado ali assistindo você fazendo a programação. Então isso para mim foi enriquecedor. Tanto que eu dizia, estou aqui estagiando. Não, mas você aprendeu muito rápido. Claro, já tem o teu QI avançado, né? Você tem um notável saber que já te ajuda muito, e aí você associa o teu conhecimento em várias áreas, né, pela sua formação. Isso é elementar, isso é muito bacana. Claro, aí você associa, você vai aprender só uns aprendi uns muito. macetes, mas o rádio ele é fascinante. O rádio, quem nunca fez rádio, o mundo do rádio é uma magia. Eu costumo dizer o seguinte, que o rádio é uma droga muito boa. Uma vez que você prova, por exemplo, eu entrei no rádio por um acaso. Né? Eu entrei no rádio para fazer um mês de programa gospel. Eu me lembro que naquela época, Jorge, você que está aí nos vendo, nós tínhamos 12 rádios. Né? Eram rádios irregulares, a chamada Rádio Piratas, e tinha também uma rádio gospel. E um dia o pastor falou assim, Carlos, vai fazer o programa porque o rapaz, o titular, não está aqui. Mas eu sempre gostei de rádio. Eu ouvia lá a Rádio Globo, Valdir Amaral, Jorge Cury na área esportiva, e via o show do Antônio Carlos, até hoje eu ainda ouço, que para mim é o maior radialista do Brasil, o Antônio Carlos, hoje nas manhãs da Tupi, que pertenceu à Globo muitos anos. E você tinha o Haroldo de Andrade. Hoje mesmo, por coincidência, eu estava ouvindo um pouco do programa. O YouTube é bom, por isso é o garoto ali que está fazendo a técnica. E ouvindo o Haroldo de Andrade, Paulo Vieira, é um show o Paulo Vieira. O Paulo Vieira não, o Valdir Vieira. O Paulo Giovanni nas 9 horas, o Valdir Vieira às 13 horas. Quer dizer, se você pegar a programação de rádio da Globo, por exemplo, hoje, e você traçar um paralelo com a década de 80, você fala, a rádio não existe mais, porque era muito rica as programações. Tinha uma programação, literalmente falando. Isso. Um pensamento no ouvinte, um pensamento em quem iria acompanhar e consumir. Hoje tem um marketing muito grande e uma comercialização muito grande. Então você pega programações musicais, por exemplo, que você repete aquelas sertanejos atuais que a gente respeita o gosto, mas que não tem uma essência cultural e que particularmente, aí eu já falo por mim, é legal você durante uma festa, também você está em casa, curtindo o seu momento, não me agrada, é uma opinião. Mas a programação era pensada no ouvinte, é por isso que você tinha uma riqueza de programação. Hoje ela já é diferente. Você falou do início do rádio. Não temos pauta, então eu vou e às vezes voltarei, né? Mas como eu lhe disse em off, com você eu estou tranquilo aqui, que você conduz, né? A gente troca até de lugar aqui sem problema nenhum. O início, narrou agora há pouco pra gente que foi nessa substituição. E esse próximo passo, como é que surge o Carlos Silva radialista? Ô Jorge, inclusive um rapaz falou, você vai estar indo para onde agora? Eu estava ali, está tendo uma feira de artesanato, falou, eu vou ali bater um papo com o Jorge. Podcast? Falei, tem perguntas? Falei, tem. Você vai responder tudo? Eu falei, cara, quando você chega, você passa dos 50, você chega a uma fase que você está tranquilo, você não se importa com mais nada, você não tem nenhuma vaidade, né?
Quem no mundo do rádio, você sabe, do mesmo modo que as pessoas te gostam do teu trabalho, aplaudem o teu trabalho, tem outras que não, isso é natural. E a gente deve respeitar as diferenças ou diferentes. Né? Falei, não, eu estou pronto para responder tudo, sem problema nenhum. Agora, eu jamais trarei, né, não dizia nem você especificamente, para qualquer pessoa, eu jamais trarei alguém aqui para fazer perguntas que a pessoa fique encabulada ou diga, mas aqui é um prazer receber você, né? O Carlos Silva é uma figura tão ilustre que ele pegou o salgadinho e falou, olha, eu vou botar o salgadinho para mostrar que o Jorge trata bem o convidado. Não, meu amigo, mas você tem salgado, você tem aqui uma pizza. Vou aproveitar essa oportunidade. E outra coisa, hoje eu já ganhei 2 canecas, né? Ganhei uma da Maxinet, do nosso amigo Luciano, e uma e aí aqui, eu já vou aproveitar a oportunidade para mostrar, maestro, Tema Livre Podcast, tá vendo a diferença? Essa daqui, em especial, meu amigo Carlos Silva. Né? Você não sabe que eu faço Tema várias Livre coleções. Podcast, diferenciada. Sabe de onde? Eu disse às meninas, eu falei, eu vou levar, porque eu fui muito bem atendido pelo pessoal da Lagarto Web. Gostei demais, né? O pessoal foi bem rápido no serviço, foi muito prestativo. E tá aqui, Lagarto Web, na rua Estegodin 79, bairro Ginásio Industrial. A galera pode aí ligar no 34416984 ou também seguir nas redes sociais a galera da Lagarto Web, que preparou pra gente com muito carinho a nossa caneca do Tema Livre Podcast. E aí eu vou confessar, maestro, que eu já tô com água na boca. Porque aqui não é fake, não. Aqui não é fake, não. Aí não é Não, tem um pessoal que... Aquela produção que faz a coisa artificial, aqui, não. Aqui eu abro e faço assim, pra você passar à vontade aí, Só que você não vai passar à vontade, sabe por quê? Ó que maravilha. Você não vai passar à vontade, sabe por quê? Evaci, meu amigo, ele tá à sua disposição. Tá passando ali na tela, você vai ligar pra galera e vai chegar na sua casa, no conforto da sua casa, uma pizza deliciosa do meu amigo Evaci. Abraço também para o Everlan, para o Emerson, só gente boa, eu agradeço demais a consideração. Ele veio aqui, o Everlan, entregou, disse, olha, legal demais, 3441-3215, Evaci Lanches, 99999-4959. E teve, maestro, algum entrevistado aqui que chegou aqui 2 pizzas? Primeiro. Não é o primeiro? Sabe por quê? Porque eu falei, essa daqui eu vou dar pra ele levar pra casa. Essa é sua. Pô, caramba, porra, eu vou levar. Depois eu vou levar. Só falta levar o estúdio. Vou levar uma pizza, vou levar aqui o salgado que guarda outra pra ele não achar que é 2 pra ele. Guarda outra que a outra é nossa, viu? A outra é nossa. Olha só, e como eu não como salgado, a minha neta é apaixonada. Se eu sair na rua e não levar um salgado pra ela, tá tudo errado. Princesa. Então, Jorge, para responder a tua pergunta. O meu início no rádio foi assim, de uma forma que eu jamais imaginava. Porque eu cresci ali nos meus 10 anos, 8 anos, ouvindo o meu pai. Né? Eu ligar o rádio, claro, meu pai saía para o trabalho, 3 horas da manhã, então ele ficava ouvindo a Rádio Globo. Isso eu estou falando de 40, quase 50 anos atrás. Eu estou com 56, estou falando de 45 anos atrás. E ele ficava ouvindo a Rádio Globo e aquilo nasceu, aquele despertamento, eu achava legal, aquela curiosidade de saber como era um estúdio de rádio, e, enfim, como as pessoas se portavam, aquela dicção, a oratória. Enfim, eu gostei do rádio. Depois eu fui ouvindo o futebol da Globo, que realmente era um timaço, Jorge Cury, Valdir Amaral, Sérgio Noronha, Mário Viana, Kleber Leite, Loureiro Neto. Para mim, a melhor equipe de esporte que já aconteceu no rádio, principalmente o Jorge Cury, que era, para mim, não existiu e não vai existir um narrador como Jorge Cury. Jorge Cury que tem o gol mais longo da narração brasileira. Então, por isso que o meu gol, ele é muito longo em homenagem ao Jorge Cury. Mas foi assim, o pastor da igreja que eu congregava, Assembleia de Deus, disse assim, ô Carlos, dá para você fazer, eu vejo que você tem um traquejo muito bacana com o microfone, você fazer um programa lá da Rádio Gospel, um programa da igreja. Eu falei, vou. Estava fazendo o programa, eles gostaram, e falou, não, você vai ficar como titular do programa. Me deram lá uma recompensa, na época 60% do salário, só para mim fazer. Eu falei, não precisa vocês me pagarem, não. É um prazer fazer as coisas aqui, principalmente quando você gosta da palavra, de louvor, essas coisas. Um dia eu estou fazendo programa, o telefone bate lá, liga, ou chama, e era direto chamando o pessoal evangélico, gostava muito do programa. E era o Manelão.
Manelão, eu não me lembro, mas sinceramente se era o Manelão ou alguém ligado ao Manelão falando assim, ó, dá para você passar aqui na Alternativa, o Manelão quer conversar com você. Eu falei assim, passar na Alternativa? Passar na Alternativa. Aí eu fui, passei lá, olha, nós estamos precisando de alguém para fazer um sertanejo. Tinha Bira, né, que para mim Bira foi o Alcocum, que era diferenciado no rádio brumadense, o Biratã. Eu falei, não, tudo bem, isso é para fazer o sertanejo. E aí eu comecei a fazer o sertanejo. Aí eu brincava sempre com o Manelão que, porra, você me trocou pelo saco de arroz. como assim? Quando o programa estava dando resultado, audiência bacana, o próprio Biratã me chamou um dia e falou, Carlão, eu não tenho mais intenção de fazer rádio. Então eu tenho lá cerca de uns 400 a 500 CDs originais, Zilo e Zalo, Canário e Canarinho, essa turma toda, Zezé de Camargo e Luciano das antigas, João Mineiro e Marciano. Você não quer me comprar? Eu falei, para você eu vendo, que para você está nas boas mãos, você, dos que passaram pelo rádio de manhã, você é o que mais me agradou. Bom, dizendo o Biratã, cheguei lá e comprei. Levei quase 500 CDs que o Manelão disse que era dele. Esse DVD é meu. Eu falei, agora, meu amigo, é meu. Eu comprei e paguei. Então, aí eu investi, né? Até que um dia o Manelão disse assim, ó, aquele forrozeiro, o Edgar Mão Branca. Sim. O arroz da Alon vai entrar no seu lugar. Eu brincava com o Luciano. Pô, Luciano, trocou pelo saco de arroz. Um dia eu fui trocado pelo saco de arroz. Passou, o Manelão falou, você vai ficar no esporte aí, no esporte, e também fazendo uma pontinha no programa do LAI, falando do Jornal da Alternativa e falando e participando, falando de esporte, numa pontinha lá no jornalismo da Alternativa, que era o LAI que fazia na época. Beleza. Passou, entrou o Manuel Fernandes, eu lá olhando, entrou o Lai disse, não, eu vou para Magnesita, e saiu, o Biratã já voltou no jornal, mas o Bira, você sabe, ele naquela época não tinha aquele compromisso, né? E o Bira abriu mão. Um dia o Manelão me chama e falou assim, vem cá, 2005, se eu não me engano, 2005, 2006, falou, você não quer fazer um teste, um piloto no jornal, não? A rádio era lá na praça. Próximo a Del Esporte. Ali numa loja que tinha ali. Sim. E eu falei, beleza. Aí ele falou assim, só que o jornal é 8 horas da manhã. Seu Manuel Patinhas estava lá, eu lembro muito bem. Aí seu Manuel Patinhas, não, porque aí não tem concorrência. Porque naquela época eu tinha 11 rádios e tinha o Anselmo, que era o Bambambam, né? O Anselmo fazia aqui, líder, né, um líder, e realmente o cara era espetacular. Mas no final eu mesmo falava para ele, pela intimidade que tinha, que ele relaxou muito, né? Às vezes ele ia, às vezes ele não ia, na verdade, e muitas vezes ele não fazia toda aquela produção que tem que ser feita antes do jornal para você apresentar realmente notícias para as pessoas. E o jornal começou. Eu falo porque eu tenho uma irmã que... Lhe interrompendo para fazer uma observação, para quem acompanha a gente hoje, a gente que pega hoje uma estrutura de abrir um computador e um celular na frente, é muito mais fácil fazer jornalismo. Muito, eu falo em rádio principalmente, muito mais fácil, porque você tem a notícia virando ali durante o programa, o tempo todo, é muita informação que você escolhe. Mas nessa época você tinha um trabalho prévio, né? Você tinha que correr, meu amigo. E foi o tempo mais sofrível para mim no rádio, quando eu disse assim para Manelão, e seu Manel estava lá, eu falei, não, eu não vou fazer 8 horas. Eu vou fazer no horário dos outros. Mas o Anselmo, não sei quem, eu falei, vou fazer nesse horário. Porque se eu não tiver concorrência, eu não vou a lugar nenhum. Então eu vou fazer e entender que eu tenho que trabalhar. E foi dito, certo, com 6 meses, mais ou menos 6 meses, os anunciantes que estavam lá veio para o meu programa, você entendeu? E foi crescendo o programa, só que eu saía de pé. Nunca foi fácil a minha vida. Eu saía de pé para fazer reportagem. Eu não tinha uma moto, eu não tinha um carro, não tinha nada. Eu estava passando uma fase difícil daquela época. E eu saía, para você ter ideia, da praça aí, do centro da cidade de Brumado, eu ia até a delegacia de polícia lá em cima. Depois eu descia, passava no comando. Passava na prefeitura, na Câmara, isso tudo na canela. Então tinha que levantar cedo e correr para fazer isso. Muitas vezes as pessoas acham que você chega lá e já encontra tudo pronto. Não é isso. Você tem todo um trabalho de campo para ser feito, né? Filtrar as mensagens, conversar, filtrar as entrevistas, né? Ouvir as partes. Ouvir as partes, então.
E aí o Manelão, ele viu que o jornal foi ganhando, como diz o meu amigo saudoso Daniel Simurro, ganhando musculatura, que ele gostava desse termo, grande amigo. E ele viu e falou, bom, eu vou colocar Darlan para dar suporte para você. Velho Darlan, um abraço. E Darlan com a moto 125, imagine o meu tamanho e eu atrás. E muitas vezes, aí foi melhorando, né? E o Darlan já me conduzia, já não andava mais de pé. Meu sapato furou. Um dos sapatos furou de tanto andar na cidade de Brumado atrás de informação. Quer dizer, hoje as pessoas olham, pô, cara, não, volte lá no início de tudo, na origem, você vai ver sofrimento. Até que as coisas foram melhorando, eu comprei uma moto pequena, 125. Mas aí, deste tamanho, as pessoas pensam, peraí, cara, é um cavalo em cima de um pequeno jumento. Tá judiando a moto. Mas aí, Jorge, para finalizar, as coisas foram melhorando e a gente foi ganhando espaço, né? E hoje eu digo para você, tudo que eu tenho, 80% do que eu conquistei, aliás, exatamente, 80% do que eu conquistei foi no rádio. A gente fala, Cacá, as pessoas comumente gostam de observar o resultado e esquecem, né, de perceber que há um percurso naquilo ali. A grama do vizinho, né, é sempre mais verde porque você não conhece o suor, a luta, a busca dele. Eu conheço algumas dessas histórias, fico feliz que você compartilhe com a gente aqui esse percurso. Olha, Jorge, muitas vezes, quando eu tinha, e geralmente eu tinha os entrevistados, hoje não, o jornalista está mudando, você pode fazer online, enfim. Sim. Mas geralmente eu tinha alguns entrevistados. O que eu fazia? Eu deixava uma roupa lá, tá? Sabão, roupa, perfume, e chegava muitas vezes com as matérias para o Luciano editar e ia correndo para o banheiro. Tomava um banho, colocava uma outra roupa, porque quando eu terminava, quando eu levantava de manhã, andando de pé pelas ruas e chegava lá no estúdio da rádio, eu estava suado pra caramba, entendeu? Não tinha como fazer um programa ou receber pessoas. Então tudo isso tem uma história. Isso sem contar pelas viagens que nós fazíamos, divulgando e transmitindo futebol por toda essa Bahia, fora da Bahia também. Muitas vezes ameaçado de morte, de revólver, de placa, de tudo. Você tem um fã incondicional com relação à participação esportiva, que é o nosso amigo 14. Ligava durante a programação e dizia, olha, para mim não tem nenhuma... Kaká é nível, né, de Rádio Globo de transmissão de futebol. Eu confesso para você que eu sou apaixonado pelas narrações, né? Inclusive, eu estou fazendo um trabalho lá que eu vou transmitir jogos, né? Por exemplo, jogos do Campeonato Brasileiro. Sim. E muitas vezes o cara tá no trabalho, tudo bem que ele tem as outras rádios, mas ele não tem condição de ver o jogo. Então ele ouve o jogo. Sim. E com certeza, se ele gosta do nosso trabalho, ele vai nos acompanhar. E é uma sensação completamente diferente. Não tem narração de televisão que aproxime da sensação da narração de um jogo de rádio. Não tem. Muitas pessoas falam assim, Carlos, eu gosto de te ouvir, que você faz com que nós sentimos sentado na arquibancada. E esse é o legal, o diferencial. Porque muita gente quer fazer rádio à força. Eu sempre digo, olha, não se faz rádio à força. Só vai para o rádio se você tiver dom. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter vontade, você tem que ter dom, empatia, carisma, ou seja, ser um deflete, rápido nos pensamentos, rápido nos macetes, né? E se você não consegue isso, você vai afastar o público de você. Então, rápido em dizer sim aos convites. Que eu recebi umas mensagens e falava assim, meu amigo, hoje a pauta tá pequena, passa aqui para me ajudar. Eu falava, puta merda, vou falar o quê nessa... Aí eu falava com a esposa, não vou almoçar agora não, que eu vou no programa. Você vai falar o quê? Eu falei, ainda não sei, mas a gente vai descobrir lá na hora. E era um aprendizado muito legal. Para quem não conhece, talvez não consegue compreender a sensação tão gostosa que é. Mas é um veículo que não vai morrer, é um veículo que vai permanecer, porque ele tem a sua particularidade, a sua essência, vai se adaptar com a internet, vai se adaptar com a transmissão associada à imagem das redes sociais. Isso é natural, as pessoas querem, cobram muito isso. Às vezes você está fazendo uma transmissão, o pessoal já está mandando uma mensagem, está transmitindo no Facebook, está transmitindo no Instagram. Isso é muito comum, né? É muito comum, só que na verdade as pessoas, por exemplo, quando você faz um programa no horário nobre, ou seja, às 11 horas, às meio-dia,
Enfim, horário nobre. Muitas vezes as pessoas estão na sua ocupação, Sim. não tem tempo de parar e ficar olhando, então eles querem ouvir, não é? Então o rádio e hoje a rádio web, eles proporcionam isso. Então o rádio, ele vai continuar existindo, claro que com uma certa perda de espaço para as rádios online hoje, que é muito mais, para quem sabe, é muito mais simples, né? Em qualquer lugar você não precisa estar carregando, levando o rádio para lá, para cá, você bateu na tecla do celular, você já está ouvindo a Tá rádio. com o aplicativo ali, clicou, já foi. Mas o rádio em si, o rádio convencional, não, eu vejo a gente falar assim, pô, o rádio vai morrer. Não, que isso? O Jorge, é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Você tem que ter conteúdo. Se você tem conteúdo, não importa qual é o meio, qual é a plataforma, qual é o veículo de comunicação. Se você tem conteúdo, você vai agregar. Olha, eu dei um exemplo aqui, os Pingos nos Is. Tem conteúdo. O que acontece? Os Pingos nos Is bate a Globo News, bate a CNN, bate todos os canais fechados. O YouTube, os programas Pingos nos Is. Quer dizer, tem conteúdo. Então, se você tem conteúdo, o pessoal que gosta do seu trabalho, vá atrás, meu irmão. Carlão, você está onde? Descobri você, pronto. Ele para ali. Jorge, eu descobri você, ele para ali. Então, o conteúdo, eu costumo dizer, é sempre maior que um meio, ou sempre maior que qualquer estrutura. A estrutura de um programa é o conteúdo. Quem tem competência se estabelece independente do meio de comunicação. A forma do Carlos Silva. Isso é uma coisa que eu sempre me intriguei. Nós conhecemos a população que já acompanha o seu trabalho, nós estamos aqui para todo mundo e você começa suas programações de rádio fazendo uma pré-eleção voltada a uma mensagem, a uma ideia de aproximação do divino, de deixar essa mensagem positiva. De onde é que surgiu? Quando é que começou essa ideia? Ô Jorge, é o seguinte... Para isso, você também tem que ter um grande discernimento de não colocar denominação A, B ou C, não misturar. Ou então você não pode incorrer num risco de levantar uma incompatibilidade com essa ou aquela religião, ou com esse ou aquele segmento. Então, você fala unicamente de Cristo e fala uma mensagem ali de edificação, sem maltratar a denominação nenhuma, e você pode fazer isso. Eu faço isso por quê? Porque eu entendo que você tem que ter, em todos os segmentos, em tudo que você faz, você tem que reservar na verdade, uma parte para Deus. Mas o jornalismo não tem nada a ver com... Sim, mas eu não estou fazendo jornalismo. Eu estou adentrando o programa. Você viu como o rádio mudou. Todos os programas, até 90, 95, ali chegando a 2000, todos os locutores, os apresentadores, ele entrava com a mensagem. Inclusive a Ana Maria Braga na televisão faz isso. Sim. Entrava com a mensagem. Então eu digo assim, esse sucesso e as coisas que eu consegui no rádio, e foram muitas, graças a Deus, eu agradeço muito esse momento, porque o Luciano é prova, muitas vezes o Branquinho do Lavador, conta dois de quatro exemplos que eu carrego comigo. Vou contar dois para você. Branquinho do Lavador, o dia que você for lá lavar seu carro, lá você fala com ele. Ele falou, tenho aqui um pacote de veneno aqui para você. Eu falei, pô, você não gosta de mim? Lembrei do Chaves, você não vai com minha cara? e uma carta. Falei, pô, quer dizer que eu vou tomar o pacote? Ele falou, não, é o seguinte, deixa eu te falar. Aqui foi uma pessoa que quer conhecer você, que mandou te entregar. Ele decidiu se matar, pegou uma corda, levou para o mato e levou esse pacote de veneno, mais um pacotão mesmo. Mas no sair da casa, nesse inteirinho até chegar ao pé de umbu, ele ouviu uma mensagem. Eu ouvi uma mensagem, eu falei, olha, não tire a sua vida não pertence a você, pertence a Deus, não seja covarde. Não seja covarde. Eu falava daquela atriz, Charlene Hollywood, é quase o nome do cigarro. Charlene, que era uma das atrizes mais famosas da década de 70, 80. Era queridinha de Hollywood. Uma vez, ela disse, eu tenho tudo, o mundo está aos meus pés, mas eu sou infeliz. Por que ela é infeliz? Porque ela não tinha o arquiteto do universo, ela não tinha Deus, ou enfim, algo que ela se apegasse. Preenchimento que não é material, né? Algo espiritual. Ela era inteiramente vazia do espiritual.
E um dia ela falou: todos os homens estão aos meus pés, até os reis e patriarcas estão aos meus pés. Os grandes patriarcas do mundo, os senhores, que têm muito dinheiro, convidavam ela e ela se tornou milionária por isso. Um dia ela estava lá na Baía de São Francisco, e lá naquela ponte de Gold Gate, ela que liga Nova York à ilha, 2h da manhã, estava uma neblina, eu li a biografia dela, e ela pediu ao seu segurança que eu acompanhasse até a ponte de Gold Gate. Uma ponte muito alta, e estava uma neblina muito, muito forte. E ela foi convencida pelo segurança de não ir, porque fazia muito frio e neblinava. Ela falou: não, eu quero ir. E lá na ponte de Gold Gate, uma das maiores atrizes de Hollywood, ela disse: olha, eu vou embora dessa vida porque ela não faz mais sentido para mim. O dinheiro não é tudo. Eu estou vazia de tudo. Se atirou de lá. E até hoje ninguém nunca encontrou o corpo dessa atriz. Foi visto, o testemunho levantou assim a teoria da conspiração, mas não. Foi visto por pessoal que estava trabalhando, plantonista, que dava manutenção à ponte, coincidiu com os depoimentos do segurança. Então, a partir disso, eu comecei a trazer essa novidade para o rádio de Brumado, e que deu certo. Eu sei que tinha um ou outro que, pô, nós queremos ouvir notícias. Não, mas espera aí, antes do jornal tem aí esse compromisso. Todo momento, principalmente num momento como esse, onde você tem ali uma grande audiência, uma grande atenção da sociedade, você tem a oportunidade de levar a palavra de Deus, que se não naquele momento, em algum momento vai tocar a vida da pessoa, porque o Espírito Santo ele está entre nós e preenche a vida de cada um. Se ainda não preenche, ele vai preencher. Vai preencher. E aí essa oportunidade que você dava era de trazer essa reflexão. Muito importante, muito necessário, e faz falta. Muita gente cobra. E aí, Jorge, esse foi um dos dois testemunhos que eu já falei, e foi o do Branquinho, né? O Branquinho conhece ele, até hoje eu conheci o rapaz. Branquinho do Lava Jato. Do Lava Jato, ali próximo a... Isso, ali próximo ao posto. Conheço isso. mais, gente boa. E o outro foi um rapaz que hoje eu nunca mais eu vi 2 vezes e não vi mais, nem me lembro mais o nome dele. A menina Viviane trabalhava, ela falou: Carlos, tem um rapaz, ele está querendo falar com você. Eu falei: Viviane, agora eu não posso, já dá 11 horas, eu tenho que entrar no ar. Mas ele disse que é urgente, que, enfim. Eu olhei e falei: ainda falta 2 ou 3 minutos, manda ele subir rapidamente, mas fala com ele que é muito rápido. E ele sobe lá no estúdio, isso lá é uma mesa de vidro. Pra quem não sabe, é uma mesa de vidro. Aí achei ele se afobou e tirou a arma e pá, só ouviu o baque da arma, né? Pá, um revólver. Zorra de urgência era essa. Falei: pô, agora eu vou morrer. Porque, na verdade, você pensa isso, porque o que nós fazemos, garoto, olhando ali pro menino da técnica, eu mesmo, se for para mim estar no rádio e não focar aquilo que eu quero focar, o que eu estou fazendo lá? E muitas vezes um político A ou B ou C fica enfurecido porque a gente fala a verdade. Né? E ele falou: desculpa, botou a mão na cabeça, não era para fazer isso. Eu vim trazer essa arma aqui porque você tem muitos amigos policiais, você tem um acesso, uma acessibilidade, você entregar essa arma na polícia. Eu falei: mas o que está acontecendo, senhor? Ele falou: primeiro eu quero te dar um abraço, eu posso? Falei assim, mas eu senti assim uma tranquilidade. Eu falei: pode. Me deu um abraço, falou assim: agradeço em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar a você pela minha vida. Eu falei: não estou entendendo, senta. Aí eu perdi completamente a noção de que eu ia entrar no ar, e eu falei: não, vamos ver o que ele tem para dizer. Ele disse: olha, eu decidi me matar. Eu comprei essa arma por R$ 1.600 em Vitória da Conquista, e estava subindo para Cascaeira, ali, lá para Pepecate, quando eu não sei como, eu não mexi no rádio, o rádio entrou e você estava falando de uma pessoa que iria ser fuzilado, ou aliás para a cadeira de roda, uma menina que se envolveu no crime aos 14 anos, mas nos Estados Unidos, em alguns países não. Cadeira elétrica. Cadeira elétrica, na verdade. E que ela se arrependeu, e eu achei tão lindo, e que ela, quando ela vivia nas drogas, ela vivia naquela depressão, ela não tinha vontade de viver. Quando ela descobriu a Cristo, ela um espiritual diferenciado do que ensinaram para ela, ela falou: eu quero viver. E você disse assim: ei, aprenda, não lance mão da sua vida. Eu gosto sempre de falar: não lance mão da sua vida, olha para Cristo, enfim. Ele falou que parou o carro, ficou me ouvindo, depois deu meia volta e foi embora. Aí ele ouviu o segundo, o terceiro dia, o quarto dia, e falou: não. Eu falei assim: uma vez eu conversando com alguém, eu falei: se você tira a sua vida, desculpa, você é covarde.
você é covarde, Deus não tem prazer. Eu até evito de falar desse tema porque é um tema muito complicado, muitas vezes a pessoa não vai entender, mas se você for buscar lá dentro da Bíblia, você não vai brigar com a Bíblia. Então, comigo as pessoas podem até brigar porque eu vou falar sobre suicídio, não gosto de entrar nesse assunto. Mas se você buscar a Bíblia, ela vai te falar. E ele voltou e disse, eu quero te agradecer porque você salvou a minha vida. Eu falei, não, Deus ele tem seus meios. Aí eu peguei a arma e entreguei para o pessoal lá na delegacia de polícia. E como não valorizar um momento desse, né? A forma que o Espírito Santo, que Deus chega até as pessoas usando os seus filhos, é como você disse, não, ele me usou como meio. E é muito importante, é muito legal, é muito bacana. E é uma pena que a gente não tenha mais essa amplitude para alguns veículos de ampla divulgação. Eu sempre gosto, não tenho, é uma coisa que eu sinto falta e pretendo preencher, não para exibir o conhecimento, mas para mim, né? Porque eu acho que quando como dizem assim, a gente tem duas opções, na dor ou no amor. E eu adoro fazer pelo amor, porque eu acho que valoriza ainda mais essa busca, né? E eu pretendo muito me aprofundar, entender, melhorar como ser humano. Mas é inquestionável que quando a gente consegue fazer essa transmissão de informação, como você faz muito bem feito, é bem bacana, é bem legal, é muito interessante. O Jornal da Alternativa, que você passou quantos anos? 17. Está em boas mãos hoje? Sinceramente, eu sou muito sincero. Se eu te falar que eu já ouvi o Jornal da Alternativa, eu estou mentindo. Eu sou muito sincero. Eu ouvi na Alternativa assim, quando você fazia lá o jornal. Uma vez eu entrei de Curitiba, você lembra? Sim. Você estava em Curitiba, eu entrei ao vivo para falar na época, sobre Covid. Mas eu, sinceramente, eu não ouvi, até porque é no mesmo horário que eu, né? Então eu não ouvi, porque antigamente as pessoas paravam no seu intervalo e ligavam. Quem é do rádio antigo sabe disso. Tinha várias rádios aqui em Brumado, então quando você ia para o intervalo, você corria lá para ver o que o outro está falando. Eu não acho isso legal. Tira o foco, tira até o foco. Tira o foco. As TVs gostam de fazer isso. Mas, sinceramente, até hoje, já vai para quase 2 anos, eu nunca ouvi o Jornal da Alternativa. Luciano Santos, eu vou cortar esse pedaço e vou mandar para você. Ele ouvia quando era Não, mas ele sabe. Eu tô brincando. Eu tenho certeza Luciano também. mora no meu coração. Eu também gosto muito do Luciano. Sei, aliás, para quem não sabe, foi o cara que me deu uma força espetacular. Foi ele que montou a rádio, foi ele que fez todo o processo técnico. Luciano tem mais de 20 anos ali dentro. Não, Luciano, cara, eu costumo dizer, as pessoas falavam, porra, você carrega essa rádio nas costas. Eu falei, eu não. Quem carrega essa rádio, e muitas vezes eu disse isso para Manelão, você pode perguntar a ele, que essa rádio ela existe por conta de Luciano. Porque um cara que sobe numa torre, qualquer hora do dia ou da noite, 70, 80 metros de altura, o cara sabe todos os caminhos da rádio. Porque se Manelão depender de outra pessoa, ele pode encontrar um técnico bom, mas esse técnico vai demorar 300 anos para chegar aqui, a rádio vai ficar fora do ar alguns dias e ele vai gastar uma fortuna com esse cara. E o Luciano não. O Luciano, eu falei, parei uma vez para Manelão. Manelão, trata bem o menino. O Luciano, eu espero em Mas breve. Ele é inteligente. Muito. Ele é inteligente. Eu espero que em breve ele esteja aqui e tenho certeza que ele vai contar também a parte da história onde as pessoas não conhecem. Volta aquela história, como acontece contigo e com todo mundo, de observar o resultado, né? Cara, a história é longa, o percurso é longo. Isso eu falei do início do jornal. Mas quantas vezes eu e o Luciano, olha, a Polícia Federal está chegando, e eu e o Luciano descendo a antena com pressa, desmontando a rádio ali naquela pressa violenta, jogando, escondendo. Cara, nós temos história que daria para nós falarmos aqui a noite toda. Por exemplo, quando a rádio não era legalizada, Manelão sempre naquela luta, tentando legalizar a rádio, e ele foi um cara muito perseverante nisso aí. Eu viajei com ele algumas vezes, o carro queimou o motor, mas também bagunça dele também, porque eu nunca vi um cidadão desleixado igual aquele. Tem condição de comprar um carro melhor, porque se fosse velho, queimava o motor. Pois uma vez o carro estourou lá, radiador, indo para Salvador, e justamente tentando legalizar a rádio na época. Um frio danado. Outra vez indo de Brasília, tá? O carro, mesmo problema. Eu falei, pô, bicho, não... Aí eu achei engraçado, chegou ali perto de Nova Itarana, no frio danado ali, depois de Maracás. Esse carro tá esquentando. Eu só olhando. O carro, mas que esse carro? E eu olhava o lado, eu falei, pô, eu já sei que isso é o radiador desse carro. Não sei o quê.
será que não olharam? Eu falei, quem tem que olhar é você. E o carro perdendo potência. O que tem esse carro? Eu falei, rapaz, o carro perdendo... Tem falta de dono. O carro perdendo potência, esquentando. O que esse carro tem? Daqui a pouco só viu o pipoco e o fumaceiro subiu. Mas a persistência do Manelão levou a conseguir a sua legalização. E não tivemos mais aquele desespero de quantas vezes ter aí os equipamentos tomados. O equipamento que era mais caro, que eu lembro que a galera queria salvar o... Nós tínhamos lá o transmissor, que é o mais caro. Depois, salvar o transmissor, correu. Hoje a mesa também está ali quase... Né? Mas é muito... O Manelão perdeu muito... O Manelão, o cara fala assim, pô, a rádio alternativa, mas se você vir e for somar, colocar na ponta do lápis o que ele perdeu em equipamento, perdeu muitos equipamentos. Eu não sei exatamente quantos transmissores, mas deve ter sido uns 5 ou 6. Levado pela... E é um prejuízo... cara, porque eles levavam... Antigamente, nas primeiras tomadas investidas, eles levavam tudo. Levavam todos os equipamentos, até microfone eles levavam. Aí você vê. Depois, já com o tempo, eles só levavam o transmissor. Fala, só para finalizar o assunto de Luciano Santos, 97 News, tema livre. Primeiro tema livre, apresentado por mim na rádio. Ele sentou do meu lado e disse, olha, o computador está aqui, pode começar o programa que eu vou lhe orientando. E eu falando e ele sentado aqui, ombro a ombro. E a gente conversando, e eu falando, fazendo o programa e ele sentado. Aí ele olhava para mim, apontava para a tela do computador, 1 hora de relógio, acabou o programa. No sábado seguinte, ele sentou na cadeira do entrevistado, de frente para mim. Aí eu no computador, para mudar a trilha, eu chegava a mudar com o dedo, com medo, né, de errar. Eu falei, vou parar a rádio. E fui. No terceiro programa, ele ficou na sala dele, que é uma sala externa. No 4º programa, eu cheguei, liguei e falei, já cheguei, Lu. Ele falou, tô na roça. Ele foi se afastando, né? Falou, tô na roça. Eu falei, se eu fizer alguma besteira? Ele falou, não, você não vai fazer, não. Aí que a atenção, e eu fiquei ali preocupado, e a gente faz ali também a programação. Ele é assim, ele te mas ensina, foi muito, muito parceiro também. Ele te ensina 1 ou 2 vezes, depois você tem que se virar. Agora é um cara muito inteligente, muito e esforçado também. Às vezes as pessoas falam, pô, Luciano, assim, mas você tem que conhecer a história do Luciano. Por isso que eu disse que o Luciano era o coração daquela rádio. Era, não é? Continua sendo. Kaká, rádio FM, rádio web, locução, programação de comunicação. Esse é o Kaká conhecido. Tá faltando aqui a revista que você deixou alguém levar, rapaz. Eu botei aqui, eu falei, eu vou conversar sobre esse hobby que é realmente fantástico. São quantas revistas, quantos gibis? Ô Jorge, só no segmento Faroeste eu tenho quase 5, se eu não me engano, 4.930, faltando 70 para fechar os 5.000. Quem lhe acompanha no Instagram vê algumas postagens. Isso só no segmento Faroeste. E aí nós vamos lá para Walt Disney, nós vamos para Marvel, né? Que é ali, detém aqueles artistas lá daqueles... Quem conhece, eu não sou muito chegado, eu compro porque eu gosto, né, do Marvel, mas não sou muito chegado, Homem-Aranha, Batman, aquela coisa toda, não sou muito chegado, mas eu compro porque é legal. E também tem o Walt Disney, que eu compro e vou colocando lá para minha neta, né? Ela está com 5 anos, 5 anos e meio, quando ela tiver aí com seus 7, 8 anos, ela vai começar a entender e ler e vai apaixonar pela leitura, porque o Tex, o cara fala, Carlos, por que Tex? Eu falo assim... Primeiro, Deus em nós, esperança de glória de tudo. Se Deus não está contigo, meu irmão, pode esquecer. Se tu não convida Deus para entrar no teu projeto, para ser sócio do teu projeto, esquece. Desculpa, não sei, a religião não importa, não. Tudo bem. Religião só enche cabeça e deixa coração vazio. Por isso que eu não discuto religião. Eu falo de Cristo. Né? Falar de religião, não. Religião vai confundir, encher cabeça, deixar coração muito vazio e as pessoas irritadas. Quem me esperar para me dizer aquela ou essa ou aquela outra religião. Não vou falar de religião, não falo de religião. Então tudo que eu faço, eu tenho que convidar Jesus Cristo. Falo, Cristo, eu estou nesse projeto, é meu e teu, para a tua honra e glória. Porque nós somos passageiros, né, Jorge? Com certeza. Nós somos efêmeros, nós vamos embora logo, logo. Então, o Tex tem uma importância que você pode achar, ou um ou outro pode até falar, que bobagem, não é. Eu era uma pessoa ruim para ler, quanto ainda sou. Mas, meu amigo,
meus 11 anos, pense aí, com cabra ruim para ler. Já imaginava a professora chamar no quadro para fazer uma leitura. Ih, rapaz, não. Um dia eu chego na casa de seu Agripino, um pedreiro, né, muito antigo, e ele está lendo o Tex. Tex é um gibi de quadrinho, ele é um policial federal, a história é muito linda, ele desbarata quadrilhas de armas e uísque com os índios, e toda sorte, né? Ele chega na cidade, a cidade está pesada, tem muitos bandidos, muitas quadrilhas, ele vai lá, desbarata tudo, entrega a cidade limpa, é sensacional. O senso de justiça, por que eu gosto? Eu falo sempre que eu tenho senso de justiça, eu aprendi com ele, muito justo, entendeu? Muitas vezes o xerife da cidade está tendo problema, aquele fazendeiro, dono de tantas terras, está oprimindo o povo, tomando, roubando, assaltando diligência, aquela coisa, está o inferno da cidade, ele chega junto com o filho dele, Kit William, com o amigo de sangue, o irmão dele, Kit Carson, que é outro Ranger é o policial federal, e limpa a cidade, é simples assim. Vai para São Francisco, para Nova Orleans, o Tex é uma coisa espetacular. Eu chego, eu olho aquela revista em quadrinho, primeiro eu fiquei assim apaixonado pelos desenhos, é surreal, uma coisa assim, parece que você está lá dentro. Os desenhistas, o principal é o Galepini, já falecido, né, o que deu vida, né, que deu arte para o Tex, o desenhista gráfico. Eu falei, nossa, que é isso? Aí ele falou, meu filho, você gostou? Eu falei, gostei muito, e muito. Se eu te emprestar, você me devolve? Eu falei, devolvo. Rapaz, levei quase uns 15 dias, uns 10 a 15 dias para ler o gibi. Você vê como o bicho era ruim. Hoje eu li o gibi com 30 minutos. O ritmo é outra coisa, né? Apaixonei, Jorge. Apaixonei. E outra, a partir do Tex, eu perdi a preguiça de ler, tomei gosto pela leitura, e o Tex abriu outros caminhos, ou seja, anatomia, eu gosto muito de livros de anatomia, filosofia, eu tenho Platão, tenho Sócrates, tenho Sóstenes, tenho Rousseau, tenho aquela turma toda, né? Aqueles trabalhos maravilhosos, Platão, e você, para você entrar nesse nosso trabalho, nessa nossa área, você tem que entender um pouquinho de tudo. Sim. O cara fala assim, pô, você entrevista um juiz, é uma coisa, pô, parece que você é do meio, você entrevista um advogado, Dr. Jorge Balaquires, você entrevista uma desembargadora, como a Calmon, né, que eu entrevistei uma vez, e ela falou, rapaz, por que você não vai para Salvador? Eu falei, pô, peraí, me ajuda aí. Então, você tem que... Difícil é entrevistar político, que acha que sabe muita coisa e fala merda com uma E aí a porra gente no corta microfone. ele. Eu faço igual faz fiz com o Nilo, com o Nilo, Marcelo Nilo. Me lembrei agora de um episódio. Eu acho que eu estava em sua substituição. Você viajou e aí fez, Jorge, faz para mim o programa. E aí um deputado ligou e começou a conversar. Cacá virou, ficou bravo mais comigo. Por que você deixou ele falar tal coisa? Por que você não cortou? E o cara realmente, ele falou besteira pra Porque caramba. eu detesto o cara mentiroso, sabe? Principalmente quando mente para o povo. E o cara foi triste. Infelizmente, nós temos um povo, ou parte desse povo, graças a Deus, hoje uma minoria, já foi quase que uma maioria, mas hoje uma minoria, de pessoas que se deixam levar por qualquer palavrinha bonita, entendeu? Por qualquer conto do vigário. Então tem alguns políticos cínicos, né? Muito cínicos e mentirosos, que querem usar o povo como massa de manobra, é aquele chamado pão e circo. Mas hoje, Jorge, o nosso povo nunca esteve tão politizado, nunca tomou tanto gosto pela política como agora. As pessoas participam de maneira mais ativa, isso é fato. E a prova você viu aí, Jorge, no parlamento, você viu no Congresso Federal uma mudança radical, muitos não voltaram lá no Congresso, tanto deputado federal como senadores. Na política local, no município, houve uma mudança totalmente radical, né? Você vê que caras novas lá no Legislativo. Uns desses a DGSA é verdade, continua, mas o povo está sabendo hoje dar seu voto. Apenas não acertou para o... Eu ia falar, você falou. Executivo. Só faltou essa mudança, na minha opinião. Não, na minha opinião, não tenho nada assim. Eu acho que é o seguinte, cara, eu até um segundo mandato é discutível. Eu ainda sou de um mandato só de 5 anos e Zé Fininho. Bom, podemos até discutir 2 mandatos, se o cara for muito bom. Mas, pô, daí você deixar um prefeito, um governador, sei lá, pô, ser
dirigir o teu estado, o teu município por 20 anos. Eu acho que a resposta prática, ela está agora dentro de tudo que foi dito e avisado. Isso. Nós estamos colhendo essa resposta prática. Pois é, mas você, o cidadão, ele tem que deixar de votar pela emoção e votar pela razão. O cidadão fez um bom mandato, enfim, ele tem prerrogativa de um segundo, então vote nele, que ele fez um belíssimo. O segundo mandato já não foi tão bom, então descarta, que ele já tem 8 anos. Sim. As intenções do político, elas precisam ser claras dentro do que ele faz durante seu mandato, beleza. Mas passa de um determinado tempo, o Cacá, ele não tem mais Cria um círculo vicioso. Vira profissão. Até mesmo com pessoas que trabalham. Enfim, você uma coisa é certa, você desconsiderar as coisas boas que a pessoa faz durante o período, isso é injusto. Injusto, claro. E incoerente. Agora também querer o processo evolutivo, as mudanças, a melhoria, não é nada mais. O prefeito Eduardo Vasconcelos, vamos falar claro, para mim, ele fez o melhor mandato em Brumado e o pior. Né? No primeiro mandato dele foi muito bom, eu acompanhei de perto, grandes conquistas, um trator para trabalhar, tanto é que eu denominei pé de urso, né? Tal era a sua força, tanto política e de trabalho. Hoje pode ter um pouco, não tanta força como tinha, né? Política, pode ainda estar gostando de trabalhar, mas a situação realmente é terrível em Brumado. Então ele tem, para mim, os extremos. De um lado, primeiro mandato, um mandato excelente, muito bom mesmo. E já esse último, já meados do terceiro mandato para esse último, que é 4 mandato nesse? Sim, 4. Então já... Como intervalo do Agberto. Como intervalo da mesma gestão, sem a mesma figura. Continuidade. Então, para mim, uma das piores gestão. Pode melhorar? Pode. Nós estamos no primeiro ano Precisa, inclusive. E precisa melhorar. Agora, por enquanto, para mim, ainda o prefeito ele tem a melhor gestão e tem também a pior gestão. Mencionamos nome, você nunca correu de questões e perguntas, não seria hoje. Menciono outro nome. Teríamos esperança, não estou fazendo propaganda eleitoral nem pedindo voto, teríamos esperança com a mudança que aparece como uma grande novidade, que é o Fabrício Abrantes? Olha, o Fabrício, para mim, me desculpa, eu gosto muito do Fabrício, mas é aquela chamada roleta russa, ou um tiro no escuro. Gosto muito dele. Uma coisa é você gostar de uma pessoa, outra coisa é você ser sincero na sua linha de raciocínio. Claro, com certeza. Acredito eu que esses votos que o Fabrício teve contra Eduardo Vasconcelos foram uns votos de protesto. Não aquele voto, não estamos confiantes que a coisa vai mudar com o Fabrício, porque se você olhar aquelas mesmas pessoas já velha, arcaica da política, entendeu? Já desgastada, algumas sem credibilidade, encostado no candidato na época. E não sei, eu posso estar equivocado, sim, mas a minha primeira visão é de que eu não acho ainda que o Fabrício está preparado para ser prefeito. Eu não acho. Como você disse, uma coisa é gostar da pessoa, da figura, e outra coisa é ter liberdade para opinar sobre o pensamento político. Eu gostaria muito, sinceramente, de vê-lo como prefeito e queimar a minha língua. Você entendeu? O que não pode, lógico, até porque não é? a nossa Constituição, a lei eleitoral não permite mais um mandato desse gestor agora. Mas eu acredito sim que se o Fabrício fosse para o pleito, uma pessoa idônea, uma pessoa muito séria, uma pessoa despojada, que está difícil também aparecer, junto com o Fabrício teria dificuldades. Eu ia lhe perguntar justamente isso. Eu mencionei o nome do Fabrício como uma figura, primeiro, que teve muito voto, um potencial de voto imenso, disputando com um político muito bem, não vou dizer conceituado, mas um político experiente, há uma expertise política indiscutível de Eduardo, e ele realmente representou muito bem a oposição numericamente. Teríamos possibilidade hoje, né, de dizer assim, tudo bem, a gente ainda tem um prazo, tem um tempo, mas esse surgimento imediato, quando a gente olha, Cacá, parece que sempre estaremos sobre
o domínio dos mesmos Dos grupos. mesmos nomes e grupos. Ah, eu vou entrar com fulano é preparado, é capaz, ele tem boas ideias, vem o mesmo grupo e sobrepõe a nível numérico. E isso faz com que a política gire e pare no mesmo lugar. Aquela política monótona e sempre ali viciada, né? Polarizada. Eu sinceramente, eu gostaria muito, porque eu gosto muito do Fabrício. E vou ser sincero, numa eleição, Fabrício e um outro candidato sem nome ou que não me passa, eu votaria no Fabrício. Agora, Fabrício e uma outra pessoa que também é aquilo que nós estamos dizendo. Cadê essa pessoa? Onde está essa pessoa? Difícil. Aparecer uma pessoa que realmente tem um perfil de gestor é um tanto complicado para o Fabrício. É fato. Agora, gostaria muito, ô Jorge, vou lá e volto atrás, gostaria muito de ver o Fabrício prefeito, mas um prefeito, né? Trabalhando em prol do povo, exercendo, fazendo, tirando da teoria e levando para a prática os seus projetos, seu discurso político. Porque empolga, o discurso político dele é bom. Mas ainda tenho minhas dúvidas. Eu não sei se eu posso mudar radicalmente, não. O cara é esse. Neste momento eu ainda fico ali, estou meio termo. Vamos aguardar e se enrolar. Houve um ventilar de informações, site, blogs locais. Carlos Silva poderá vir como candidato a deputado estadual, buscar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa. Não sei o pé da verdade, esperei mais informações. Eu lhe considero um amigo, né? E espero que a recíproca seja verdadeira, mas eu não cheguei a mandar nenhuma mensagem perguntando quando saiu a matéria. Eu esperei para ver o desenrolar, porque a gente sabe que a mídia ela quer o like, né? O clique, ela quer chamar a atenção. Tem fundamento, tem possibilidade, existiria alguma possibilidade? Ô Jorge, se existir da minha parte, essa possibilidade da minha parte, não. Eu já disse que eu vou para a eternidade sem nunca sentar, ocupar uma cadeira em um parlamento, ou enfim, seja lá onde for. Inclusive, isso as pessoas me perguntam há muito tempo, você faz esse trabalho assim, você pensa na política? Não. Se fosse um trabalho visando amanhã ou depois sentar lá no parlamento ou outra posição qualquer, isso eu faria lá no segundo ano de trabalho, entendeu? Nós estamos aí com 18 anos. Não me empolga. Inclusive eu recebi o pessoal vem aqui em Salvador. Agora é recente? Não, tem uns 5 meses, 6 meses. Vem aqui em Salvador, precisamos conversar com você, porque você tem personalidade, você passa confiança, as pessoas gostam de você e seria muito bacana. Há um grupo aqui interessado. Eu fui a Salvador, conversei com o pessoal e falei, muito honrado. Mas nem na minha cidade eu aceitei, já teve grupos para me bancar, falou, você não vai gastar nada, nós temos aqui um material, nós temos aqui um recurso de campanha para você. Nós queremos você sentado lá no parlamento, porque você é uma pessoa de coragem, tem personalidade, não foge dos embates, e é esse cara que nós queremos. Falei, meu amigo, você vai levar 300 anos para me convencer, aí a gente já vai embora. Enquanto vida estiver, né? Inclusive já disse isso várias vezes. Mas eu vou fazer só a nível de provocação, mas você não vai fazer igual o meu amigo atual vereador, não, né? Que tem um áudio que circulou e que disse: eu não serei candidato, e candidatou e ganhou. Que se você ganhar, eu perdoo. Não vou fazer. Não vou fazer, mas muitas vezes você está falando de Bonelli. Meu amigo Beto Bonelli, que inclusive vai ser um dos meus convidados. Espero que ele aceite meu convite e vir aqui. Você está falando de Bonelli. Muitas vezes, Jorge, a gente fala coisa no calor da emoção. Com certeza. Quando eu digo que eu não vou jamais me candidatar a cargo nenhum, isso eu venho 300 anos, desde antes de fazer rádio. Mas a política precisa de pessoas que com as suas ideias, sim. Mas, não é a minha praia. Eu particularmente acho que seria uma opção fantástica. Eu perderia o mandato logo, por decoro. Porque eu vejo... As pessoas nem sabem que eu corri esse risco, é porque eu não cheguei. Porque é o seguinte, um partido te banca, um cacique te banca, essa é a verdade, e agora você tem que fazer tudo que nós queremos lá dentro. Aí não funciona. Se você não ter o teu editorial, a tua linha de pensamento, a tua liberdade de expressão e opinião, daquilo que você acha que é legal, que não é, aquilo que vai ser nocivo ou não para o povo. Por exemplo, o cara vai
me patrocinar, não vamos fazer toda a sua campanha, eu pronto. Sou eleito para a base, por exemplo, agora do prefeito. Sim. Vou dar um exemplo. Vem um projeto desgraçado que eu olho, pô, esse projeto é, no mínimo, duvidoso. Eu não vou votar nele. Não vou. Não tem base Não certa. tem base, eu não vou. Porque, na verdade... Mas é por isso, Cacá, desculpe lhe interromper, é por isso que as pessoas querem pessoas como você. É por isso que a política precisa de gente assim. E eu, particularmente, durante o período eleitoral ao qual eu participei, eu fiz um esforço muito grande para mostrar isso às pessoas. Não sou puxa-saco e bajulador de prefeito. Qual deles? Qualquer um. Pode ser o Fabrício, que nós apoiamos na época, pode ser o Eduardo eleito. Se não for, e aí eu mencionei o nome do Beto Bonelli, quero fazer um parêntese aqui. Eu fiz uma provocação para você usando o nome dele, que de fato esse áudio rodou, mas ele vem fazendo um trabalho. Muito bom. Nós estamos em 20 de novembro de 2021. Até agora, eu tenho certeza que quem votou no Beto Bonelli não se arrependeu. Não se arrependeu. Ele vem fazendo um trabalho muito bem feito. Eu não censuro o Beto de jeito nenhum, porque tem horas que, num momento impensado, né, você fala algo e hoje com gravadores, né, de celular para conversar. Vai para a eternidade. Vai para a eternidade. E aí você fala algo, depois você vai, pô, o que foi que eu falei? Porque eu não vou. Pronto, eu não vou. Agora, as pessoas, infelizmente, elas usam, né? Elas usam o teu falar, o meu falar, o que você escreveu, para te pegar lá na frente. Se quiser usar esse vídeo do Carlos Silva, vai lá no Tema Livre Podcast, né? Brincadeira. Se caso se candidatar, eu apago o vídeo. Não. Porque eu vou. Eu vou ser sincero. Eu falo a gente tá brincando, tá resenhando aqui, você tá falando sua opinião, sua forma de pensar sobre o assunto. Mas a gente tem que pensar no resultado. Se o Beto, por exemplo, você chega ao lugar e não faz nada, essa história dita antes, né, pode dizer assim, pô, realmente não devia ter candidatado não. Mas eu tenho certeza, Cacá, que seria um resultado positivo. Assim como tantos outros que hoje falam assim, a política ela tá tão desgastada que ela afasta as boas pessoas. É uma verdade. A gente pensa 10, 20, 30 vezes. E quando você vai com a cara e com a coragem, você toma porrada, você não chega e aí fica naquela condição. Porque proposta indecente para você triplicar o número de votos existe o tempo todo. Só que é coerência, né? Olha, pra você ter ideia, no mês de março, quando o executivo aqui queria abrir as salas para aula, eu botei o cavalo em cima, cara. Quer dizer, sem mandato, eu digo isso sem nenhuma vaidade. No linguajar do sertanejo, eu coloquei o cavalo em cima, fazia uns textos, dava 300, 400 comentários. Eu trabalhei a mente do povo, né, a cabeça do povo, que não era momento para abrir sala de aula. Aí a Secretaria de Educação falando, olha, as crianças precisam se alimentar, mande a comida para as crianças. Mas não é momento. Quer dizer, eu levei quase um ano travando a escola. Você pode falar, pô, mas que audácia? Não, porque eu já ouvi lá de dentro. Fala, pô, você é um dos mecanismos que está mexendo aqui com o setor de educação. Você coloca para as mães, você vê centenas e dezenas, eu posso estar exagerando, de mensagens de todos os lugares, chegava lá no meu programa. Eu falei, não é o momento, e fazia um texto, você precisa ver o texto que eu fazia. Você usa as redes sociais, você postava inclusive os textos, né? E chegou ao ponto de alguém lá de dentro falar, pô, pega leve aí, você está travando aqui da gente abrir a escola. Eu falei, não sou culpado, dá uma hora aí para baixar os números de infectados. Brumado, nesse aspecto, quis ser protagonista da pior forma possível. Por 2 oportunidades ou 3 oportunidades, tentou dar esse primeiro passo, esse primeiro pontapé num momento inoportuno. Assim como, particularmente, eu entendo, eu disse isso aqui, não lembro com quem, né, conversando, apesar de a gente vai lançar o 4º episódio, já gravamos 5, a gente está sempre com um saldo, né? E eu disse aqui, eu falei, do mesmo jeito que eu também fui contra e fui forte nas palavras com relação ao não retorno da aula nesse ano anterior, eu sou a favor do retorno presencial em fevereiro. Porque não é cabível você vir falar de carnaval. Vão esperar para falar de Covid o quê? Depois do carnaval? Vão falar de pandemia depois do carnaval? Vão fazer tumulto? Vão criticar o governo federal? Vão fazer confusão para trazer uma ideia para uma eleição? Trazer um resultado desejado para uma eleição e depois voltar à normalidade? Está brincando com a vida das pessoas. É claro, a pandemia é muito séria. É muito grave. Mas você sai hoje, Cacá, os barzinhos estão cheios, as coisas voltaram ao normal, então não vai ter aula? Aí já é o contrário. Seria só a aula a razão
de barrar as atividades, eu também já não concordo. Não sei se você pensa nessa linha de raciocínio aí. Eu penso nessa linha porque os nossos políticos, eles, na sua maioria, eles não estão trabalhando para o povo, mas de forma nenhuma que eles estão trabalhando para o povo. Eles estão trabalhando para um sistema, né? Você quer um exemplo aqui? Eu até postei aqui, ó. Perguntando sobre carnaval em BH, Calil diz que não pode proibir ninguém de sair à rua. Veja só. Um dos pontos para a indefinição em relação ao carnaval tem relação com o baixo índice de vacinação entre jovens. Bom, hoje ele diz o seguinte: perguntado sobre carnaval em BH, Calil diz que não pode proibir ninguém de sair à rua. Agora veja bem, Calil decreta novo lockdown em BH, vamos trancar a cidade. Quer dizer, e era um momento que não tinha BH um índice elevado de contaminados, nem de infectados, nem de entubados. Vamos fechar a cidade. Mas agora, o cinismo, eu até escrevi aqui, ó. O cinismo sem medida. Um cara de madeira de pinho. Chamei de cara de madeira de pinho. O cara de pau dos políticos é algo inacreditável. Calil é personificação disso. O maior tiranete, juntamente com Dória, entre os prefeitos que cínicos. Quer dizer, há um interesse. Exatamente. Você bateu a palavra certa. É interesse. Entendeu? É interesse. Não é uma preocupação, não é uma preocupação social, não é uma preocupação com a saúde das pessoas. Não é. Eles estão um pouco se lixando, Jorge. Hoje eu disse, inclusive até alguém vai lá e edita, né? O que a gente fala e solta aí. Hoje eu disse o seguinte: você acha que esses promoters, esses caras que fazem essa festa milionária, por exemplo, fala de Bahia, parece carnaval milionário na Bahia, eles estão preocupados com o ser humano? Não está. Eles vão, terminando o carnaval, eles vão pegar as boladas milionárias, vão para os seus paraísos, para as suas casas de praia, vão para as suas fazendas, vão para os seus recantos ali, e o resto que se exploda. Agora o cara vai correr atrás de UTI, como um em março, correndo atrás de secretário, correndo atrás de deputados, vai morrer, e como morreram muitos. Então o que vai acontecer? Se acontecer o carnaval, tomara que não, o governador tem que ter a prerrogativa de vetar e tem que ser macho, ele está prorrogando isso. Eu tenho quase certeza que ele vai vetar esse carnaval, mas ele está prorrogando. Você acha que ele veta o carnaval? Eu acredito, viu, Jorge? Seria um ponto importantíssimo. Eu acredito porque eles subestimaram, né? Eles subestimaram o carnaval quando já dizíamos que nós tínhamos casos aqui no Brasil, o Rui Costa, o ACM Neto, São Paulo, Rio, enfim, subestimaram o carnaval. Não, mas vieram os gringos de fora da Ásia, da Europa, de todos os cantos da América, de todos os cantos do mundo. E deu no que deu. Quem não, na sua família, não teve um caso de Covid? E outras na sua família que tiveram um ente muitas pessoas, né? Falecido. Então eles não aprenderam nada. Eles não aprenderam nada sobre o ser humano, sobre a valorização da vida. Tanto faz para eles morrer A, morrer B, C, 100, 200, meio milhão, não importa. O que importa para ele é o capital. Então, vamos fazer o carnaval. Nós temos aí, é muito forte o carnaval na Bahia. Nós temos verdadeiros... E não tem inocente nessa história, não, né? Tem. A gente não consegue escolher lado para culpar, não, porque todo mundo está envolvido no mesmo interesse. O que mais me chama a atenção, cara, é o ser humano. É o ser humano. O cara pode promover o seu carnaval do jeito que ele quiser. Agora, pelo amor de Deus, o ser humano, ele não é forçado a ir ao carnaval. Não é possível que ele não pode parar e falar, o vizinho do lado. Aí vem a frase do Calil, de modo articulado e ardiloso, de dizer, não, eu não posso impedir as pessoas de irem para a rua. É como se dissesse, não, eu estou fazendo, mas o pessoal está indo porque quer. Né? Exatamente. É brincadeira um negócio desse. Falamos de nível de governo do Estado, volto a nível municipal. Falei hoje, eu falei, Cacá vai gravar comigo hoje lá. Cacá adora política. Eu falei, adora. Cacá é um ser político. Somos todos e Cacá é um dos atuantes. A nível municipal, nós temos hoje uma briga muito grande, Prefeitura Municipal de Brumado, Embasa, que certamente é pauta da sua discussão e as pessoas estão chateadas e com razão, porque o prejuízo está colhendo para a gente. O que é que você entende sobre essa problemática? Eu sou muito crítico a essa administração no momento. Mas também você tem que ter racionalidade, você tem que ter seriedade e você tem que ter verdades. Essa situação, ela vem se arrastando aí
há 300 anos. O responsável direto pelo esgotamento sanitário é a Embasa. Eu costumo dizer, e gente já me ligou, pô, não fala isso. Falo, continuo falando. A Embasa, ela vem dando ano a ano um calote, 171 na cidade. Pô, você posso? Eu tenho um livre-arbítrio e ninguém vai me impedir de falar. É fato. Não estou falando uma mentira. A partir do momento que você assina um contrato, que você vai vender um produto caro, tá? Que vem de graça, você só tem você só vai gastar na estrutura, distribuição e armazenamento, mas vem de graça. Né? É o único produto que vem de graça, né? Que é a água. Aí você vende essa água muito caro, por sinal. O que você tem? Você vai lá e assina um contrato se comprometendo a recolher os dejetos sólidos, enfim. Tá? E dá um tratamento adequado para aquele processo ali. E você não cumpre. Então você deu um 171, você deu um calote. Você é digno de ser preso, entendeu? O prefeito, o que me chama a atenção do prefeito, que uma vez eu fiz uma entrevista com ele, eu tenho tudo isso lá em casa, ele disse, ó, ele que desceu o cacete no Wagner, se o Wagner não fazer o nosso esgotamento, Brumado eu vou fazer. Quem lembra? Não sei se você lembra isso. Ele chamou para si a responsabilidade de fazer o esgotamento sanitário. Então, quando eu falo que o prefeito, eu faço muitas críticas, mas quando eu falo que o prefeito é o menos culpado tem a sua culpa, mas é o menos culpado nesse processo. Você fala, pô, mas você está defendendo. Não estou defendendo ninguém, eu estou sendo justo. Estou sendo justo. Agora, o prefeito peca nesse sentido, de deixar ele, quando eu digo ele, você poderia dizer o antes dele também. Qual é o pecado do município? Antes dele é ele, antes é dele. Não, teve o Edmundo também. Então bem antes, né? Bem antes. Então, teve o Edmundo aí com 3 mandatos, sei lá, ou 3 ou 4, não sei quantos foi, ou 2, não me lembro mais. Então, quando esses prefeitos, todos esses anos, foi protelando, empurrando com a barriga, aceitando tudo isso, então eles têm culpa no processo. Foram omissos, né? Foram omissos. Então, a única culpa da gestão municipal é ser omissa. Deveria ter resolvido isso lá atrás. Espera aí, nós já temos 2 anos e vocês, 10 anos, 8 anos, vocês não estão fazendo valer o contrato que assinamos. Vocês não estão recolhendo. Aí o que acontece? O município foi criando aquelas manilinhas de 20, no máximo 30, que não suporta, entendeu? E criou, e foi fazendo por conta própria. E você não tem esgotamento sanitário, você não tem nada em Brumado. Então, a culpa da gestão é que ela vinha fazendo a manutenção. E chega um tempo que o prefeito disse, olha, não vamos fazer mais. Agora, que a culpa realmente é da Embasa. Agora, o município tem culpa porque deixou isso acontecer. Quando você fala da questão contratual, é indiscutível. É. Você tem um contrato, há uma obrigação de fazer. Qualquer negócio jurídico, ele precisa ser estabelecido, é pactuado, existem regras e as partes têm que cumprir. Concordo plenamente que houve uma omissão histórica. Histórica? Inclusive de quase 40 anos. Porque o prefeito Eduardo, quando ele briga com a Embasa, eu entendo que ele briga a favor de Brumado. Isso. Né? E não tenho oposição contra isso. Só fico preocupado porque a gente percebe, primeiro, essa manobra aí de fazer, foi para chamar atenção e chamou. Né? Ele sabe articular o negócio. Colocar aqueles túneis ali. Mas foi um tiro, chamou a atenção, Jorge. Foi para chamar atenção. Mas foi um tiro no pé. Mas foi uma porcaria. É isso que eu tiro tô falando. No pé. Ele não pode querer brigar com a Embasa e trazer uma responsabilidade que vai atingir diretamente a população. Cacá, eu não sei há quanto tempo, ou se é que já existiu isso, eu faço caminhada na cidade, rodo boa parte da cidade. Brumado é uma cidade hoje que ela tem um odor. Não, eu sempre falo com todas as letras. Eu não sou tão fino igual você e fico buscando palavras. Eu vou direto nas outras. A cidade está podre. Eu escrevo lá nas minhas redes e as pessoas riem, falam a verdade. Porque, Jorge, uma coisa eu costumo dizer. Tem hora que você, claro que você é um intelectual, né? De um notável saber, às vezes você traz um linguajar e é muito bonito, mas neste caso, esquece esse linguajar bonito que você tem, de inteligência que você tem, e usa o termo popularzão, como eu costumo dizer. A cidade está podre. A cidade está podre. Fedendo com uma porra. Fedendo. A cidade, não, eu não estou exagerando, não estou criando. Não estou tá. criando fake news, não, a cidade está podre. Entendeu? E outra coisa, um tiro no pé. Esses tambores, como é que você vai colocar meia tonelada de cimento dentro de um tambor ali como obstáculo na via pública? Se o cara perde o controle, vai bater de frente de uma. Vai explodir o tanque da moto, vai capotar como aconteceu lá. Na Otávio Mangabeira, né? Houve
sei lá, eu ia até falar uma palavra aqui, mas volto atrás. Um sem noção que diz que foi uma... Como é que fala? O acidente foi uma... Houve planejamento. Foi uma ouvi isso. Foi uma ardilosa encenação, não sei o quê, proposital, para chamar a atenção. Pô, o cara vai bater num carro, quase morreu. Eu ouvi uma teoria que diz o seguinte, ó, quando o camarada bateu o veículo, foi o veículo tombar, já tinham 2 vereadores da oposição do outro lado da rua tirando foto. Eu falei, realmente vocês estão ou bem antecipados na notícia, ou estão muito louco na história. Tá, né? bom, eu vou passando em frente à próxima máxima, tem outro buraco lá enorme. Eu vou passando de carro, vem uma senhorinha lá no Abis, caiu dentro, a moto virou. A moto botou as rodas para o ar. Foi uma coisa. Porque eu não sei como aquela mulher não quebrou nada no seu corpo. Quer dizer, eu estava lá, sabia que ela ia fazer isso? Para fazer reportagem meio-dia. Eu sabia que era planejado. Eu sabia que era planejado. Ela botou o buraco da já deu uma cambalhota. É agora, a gente vai para lá que eu estou passando agora. Espero que ela esteja bem, olha, mas é muita gente sofrendo. É inadmissível que você tenha uma Câmara, aí eu já faço, e a gente já vai lá para a Câmara de Vereadores, que eu vi isso também. É inadmissível que você tenha uma Câmara totalmente de joelhos, ou parte dela, né, de joelhos ao Executivo. É uma coisa que eu nunca vou entender, e entendo. Você ter vereadores ali defendendo caninamente uma gestão, defendendo caninamente um projeto nocivo para a comunidade. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Porque o projeto é ruim, Então você foi votado pelo povo, você não, ali não é um cargo de indicação do prefeito, não. É um cargo que o povo te levou de forma legalmente para lá, te conduziu legalmente para lá e te espera de você, o teu eleitor espera de você que você cumpra e faça aquilo que o eleitor quer. O eleitor é o teu patrão. O eleitor é que vai entender se, por exemplo, dá um exemplo aqui, se nós vamos... diminuir de 6 meses para 4 meses a maternidade de uma senhora. Eu tive lá Você lembrou de um exemplo, você trouxe um exemplo triste aí na história da cidade. Então, né? Mas eu tenho que atender o prefeito, tá certo? Certo como? Que obsessão é essa de atender o prefeito? Você consegue entender isso? Eu postei, quando acabou... Quando virou o ano, houve posse, etc. Eu postei na rede social que é uma pena que o Código de Defesa do Consumidor não possa ser aplicado ao Código Eleitoral. Eu lembro. E eu fiz uma menção justamente sobre o produto com defeito com o vereador eleito com defeito. Muito inteligente. Que é o cara que traz todo um discurso de oposição, que ferozmente defende as ideias da oposição, critica pra caramba uma gestão. Eu não vou citar exemplo de ninguém, nem precisa. Eu vou inverter a situação. Imagine se eu, que fui candidato e crítico da gestão do prefeito Eduardo, como sou até hoje, naquele momento fosse eleito e sentasse na bancada do prefeito. De repente, como líder, que vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu tenho a vergonha que muitos não têm. Você tem a vergonha que muitos não têm. Agora deixa eu te falar uma coisa, Cacá. O povo escolhe. A gente fica consternado, mas o povo escolhe. Eu realmente não votei em nenhum desses que fizeram isso. E eu sei o que eles fizeram no verão passado e o povo sabe. Eu não votei, mas se eu tivesse... Eu ainda cobro, sem mesmo votar, eu ainda cobro deles. Imagina se eu tivesse votado em um deles. Aí eu cobrava dele todo dia. E é uma coisa que as pessoas precisam entender. Entendi. Você dá ali a sua confiança, você dá ali o seu crédito, faz a movimentação responsável, sem agressividade, sem desrespeito. Mas olha, eu lhe apoiei por isso. O que eu não voto? foi por isso aqui, não. O que eu voto? O voto é você pegar uma caneta, fazer um documento, né, ortogando Perfeito. poder para você. Eu pego uma caneta, me empenho em ortogar poder, decisão, em prol do povo. Ali eu assino e te dou essa prerrogativa.
votando em você, você é eleito, está lá. Votei em Jorge para que o Jorge defenda as ideias, os pensamentos e as necessidades do povo. O que for bom para o povo, beleza. O que não for, aí você chega lá, faz um discurso que sim, que vai, antes disso, faz um discurso que vai defender o povo. Chega lá, você está defendendo de joelho para o prefeito. Aí, pelo amor de Deus. Eu usei nessa sala aqui, sem essa estrutura, usei nessa sala essa expressão bem parecida, que é a de representar. É você não estar lá e você está pela representação daquele que você confia os poderes, que é o que nós fazemos, por exemplo, como advogado, né? A gente está ali na representação. E quando você escolhe má representação, colhe-se o fruto durante 4 anos dessa má representação. O que eu lamento é a renovação da má representação, seja pela forma que for. Né? Seja pela maneira que for. É muito triste dizer isso, mas hoje o principal mandatário que realmente conduz, isso é todo o país, que faz a condução do elemento para um cargo parlamentar, muitas vezes não é o voto em si, é o dinheiro. É o dinheiro. E isso é lamentável. Isso é lamentável. Eu fiz, como eu te falei, uma caixinha de perguntas e fiz um compilado das perguntas aqui, porque eu postei tanto no meu como no Tema Livre Podcast no Instagram. Segue lá para participar com a gente também. Gravei um videozinho aqui mais cedo, coloquei. E as perguntas elas giravam entre a sua saída da Rádio Alternativa, que é o que a gente já falou aqui, um projeto pessoal seu. Se você quiser externar mais alguma coisa nesse sentido específico, mas uma pergunta ela se repete. E aí eu vou emendar outra, porque perguntaram na época, sugeriram na época, como Kaká sai da 97. Vou lhe falar, eu não sei se você sabe. No primeiro dia que você saiu e que eu fiz o programa, eu não sabia que você tinha saído. Eu fui fazer o programa, como fiz várias vezes, de você dizer assim, meu amigo, tô indo ali fazer um passeio, né? Isso. Você me ajuda? Eu falei, pra mim sempre foi um prazer imenso, né? Ter a oportunidade de estar ali naquele programa, tal, legal pra caramba. Geralmente eu começava, né? Bom dia, meus amigos, tal, você esperou legal demais, né? Mas não teve, né? Porque meu amigo tá viajando, tal. Fiz o programa. No dia seguinte falou, você vai fazer de novo. Falei, Kaká tá viajando? Não, Kaká saiu. E as perguntas versaram muito sobre isso. Existe mágoa da saída do Carlos Silva da Alternativa FM ou com a pessoa do Manelão, proprietário da Alternativa FM? Não, Jorge. Inclusive, eu sempre digo isso. É o tal negócio. Se você tem uma empresa, né? Se você tem uma empresa e você acha que é o momento de mudar porque está te atrapalhando, você tem a prerrogativa e eu tenho que aceitar. Que, na verdade, não. Eu disse aqui, hoje eu sou um cara privilegiado, eu não sou rico, muito pelo contrário, ainda continuo na batalha dura, né? A situação realmente às vezes se complica, mas a gente está lá. Mas eu tenho uma vida tranquila. E uma coisa eu digo, eu não fujo. Aliás, eu nunca tratei esse tema com ninguém. Você já ouviu dizer? Não, nunca tratei. Pela primeira vez, assim, alguém me pergunta, você me pergunta. Não, eu sou muito grato à Alternativa, porque, claro, se eu não também desse nada em troca, não haveria essas conquistas que eu tive dentro da emissora. Disse antes que 80% do que eu consegui foi lá dentro da Alternativa. Vivemos muitos tempos muito bons, viajando, narrando futebol, fazendo sertanejo, fazendo jornal, enfim, um trabalho que eu faço, costumo dizer que eu sou um polivalente do rádio. Tanto é que quando eu cheguei lá quando eu cheguei lá na Globo, naquele programa lá do Faustão, Serviram dos 30, aquela reportagem que a gente fez do Red, né? O cara disse assim, você faz mais alguma coisa a não ser jornalismo? Eu falo, rapaz, eu narro o jogo. Meu amigo Daniel Simur, que contava isso para todo mundo, né? Saudoso Daniel Simur, rapaz, ele tem umas narrações aí, que quando colocou a narração, o cara falou, você tem outra? Eu falei, tenho. Colocou, não é possível. É você? Sou eu. Aí ele estou lá, mas Daniel Simur, o seu Mário também é testemunha disso, o dono do Red, do Galo Red. Chega o produtor, né, que foi nos buscar, quando chegamos em São Paulo, e ele disse assim, olha, Cividani quer falar com você está com sorte. Quem é Cividani? Cividani, Manelão é testemunha. Cividani me ligou mais ou menos umas 10 vezes, eu estava indo para Caetité com o Manelão.
Aí eu falei, manda lá, rapaz, pô, o que esse cara... Eu falei, não sei, o cara tá me ligando, disse que quer me ligar na Globo e tal. E eu não fui. Eu não fui, por que eu não fui? Porque eu tinha um compromisso de pregar, e nesse tempo eu estava frequentando a igreja. Hoje já tem um tempo aí, de 5 ou 6 anos, 6 ou mais, que eu não vou à igreja. Né? De vez em quando, eu não tenho aquele compromisso de praticar, mas estou voltando, né? Estou voltando, conversando com meu amigo Clóvis Fraga, grande irmão. Estou voltando. E eu falei, não, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso, eu vou pregar no congresso, aquela coisa toda. Mas, rapaz, você vai deixar o maior palco do mundo, que é o Domingão do Faustão, o maior convite e tal. Falei, vou porque eu tenho um compromisso melhor, tenho um compromisso com Deus. O cara ficou louco. O Cividani, que era, não sei se continua sendo, mas era o diretor-geral do programa e comandava outros 15 diretores. E esse rapaz, um dos diretores que estava lá nos ajudando, né, locomovendo para o hotel, aquela coisa toda, falou assim, ó, você está com sorte. O Cividani disse que quer ouvir esse áudio. Aí eu cheguei na sala, cara, quando eu entrei na sala do Cividani, eu falei, que é isso, velho? Parecendo um trem do outro mundo, né? Aí ele falou, com o óculos aqui na ponta do nariz, escrevendo o negócio. E eu entrei e fiquei mais ou menos 30 segundos em pé junto com o produtor, calado. Aí só fez assim, levantou, olhou para mim, é esse o rapaz? Aí o produtor, Charles, falou, é ele mesmo, lembro do nome do Charles. Então o Charles estava me falando que você tem umas narrações de futebol. Você pode colocar aí para mim ouvir? Ouviu uma? Ouviu a segunda? Você tem uma terceira? É. Você gosta de rádio? Falei, ué, tô no rádio, eu sou apaixonado por rádio. Você conhece a antiga... E Daniel Simurro do lado, registrando, né? Tem até um videozinho lá, uma parte do vídeo lá. Agora eu vou buscar e postar. E ele disse, falei, eu gosto. Você lembra da chamada da Rádio Globo? Eu falei, eu lembro. Aí ele falou, fala aí como se estivesse no rádio. Rádio Globo, YJ458. Fiz aquela impostação, né? Que é natural do radialista. Rádio Globo, YJ458, Rio de Janeiro. Pô, aí, pô, lembra de Zarif? Falei, lembro. Pô, você conhece mesmo. O grito de gol da seleção, o grito do Brasil. Você... Faz aí, Brasil, Zil, Zil. Ele falou, pô, coloca um reverb, leva pro computador, ninguém vai dizer que não é Zarif. Virou pra mim. E Daniel, rapaz, saudade de Daniel. Daniel, sabe como é que era Daniel, né? Jovem! E fica assim, jovem! E aí o cara falou assim, olha, a tua reserva tá pra domingo agora à tarde, né? Lá no hotel. Baita no hotel, que eu não fico nenhum daquilo, mas nunca. O hotel dos principais artistas que ia participar do Domingão. Tá em tempo. Em frente ao Shopping Morumbi, São Paulo, é só Daniel Simburgo que sabia falar, né? É uma rede internacional. Aí ele falou, você não vai domingo. Os outros vão domingo, você não. Você vai fazer uns testes aqui com a gente. Você tem uma voz comercial muito bacana. Vende Aí eu falei, legal. Aí ele falou assim, na pior das hipóteses, você vai vinhetar. Você tem uma postação de voz muito boa, você vai vinhetar, tua voz é padrão. Aí eu fui pensar o seguinte, falei, peraí. O Charles disse que não conhece o Nordeste. Falei, porra, como o cara que trabalha na Globo, na produção de um dos programas mais caros do Brasil, e não conhece o Nordeste. Aí eu fui perguntar para ele, ele falou, pô, quando eu estou de férias, quando eu penso que eu estou de férias numa praia, aqui já manda me chamar para conduzir a pauta e fazer intercâmbio com ator, com cantor, e aí já quebra minhas férias. Não temos férias. Por isso que eu estou esperando a oportunidade para ir para o Nordeste. Falei, não, meu amigo, deixa eu lá no sertão, deixa eu lá. E todo mundo fala, pô, o cavalo passou montado e você não montou. Eu falei, não, eu estou feliz, porque é o seguinte, ele virou, abriu uma janela, quando eu disse que não, que eu ia embora, ele abriu a janela e me mostrou do outro lado. Falou, ó, tá vendo aqueles contêineres lá? Eu falei, sim, aqueles contêineres tá cheio de material que chega para aqui, eu nem vejo, eu nem abro. E você foi uma coisa assim que nem eu consigo entender. E você vai embora? Você não vai esperar? Eu falei, não, eu te agradeço muito. Rapaz. A história de vida de cada um, ela traz as suas nuances, né? E é legal que as pessoas podem conhecer, ouvir sobre isso. Então, eu devo muito à alternativa, mas é o seguinte, chegou um momento que eu recebi do Luciano uma mensagem que o Manelão tinha passado para ele, olha, o Manelão disse que vai dar um tempo no jornal, ele já tinha feito isso umas 2 vezes, né? E vai dar um tempo no jornal, mas não me lembro qual era o mês. Eu sei que vou dar um tempo no jornal até depois das eleições. Março, abril. Estava no mês desse aí. Abril, junho, março, sei lá. E eu falei, ó, é o seguinte,
Ele não falou comigo, então eu vou mandar para você. Você diz para o Manelão que está tudo certo, está tudo bem. Se ele quiser pagar os anos que eu trabalhei lá, e ele me pagou, muito justo, e eu vou sair. Então não tenho interesse de ficar aqui esperando o término, não, entendeu? O Luciano me mandou esse áudio, e você vê o meu compromisso, a minha ética, que algumas pessoas saíram de lá e falaram muito. Ninguém nunca ouviu um áudio. Ou o Manelão mandou para mim, o Luciano não, porque apesar de uma ou outra incompatibilidade, houve sempre um respeito. Sim. Tá? Então eu saí de forma muito tranquila, não é? Sem brigar, sem causar. Não, que isso. Eu sou muito agradecido, ô Jorge, à alternativa desses 17 anos, porque você ficar na bancada de um jornal. 17 anos, cara. Líder de audiência, referência. Te garanto hoje que ninguém vai conseguir. Porque hoje é muito difícil, né? Entra uma série de tangentes como consumidor, interferência. Então é muito complicado. Interna e externa. Externa. Então, mas eu não de jeito nenhum. Eu sinto falta porque a gente viajava junto, a gente tinha aquela amistosidade, falávamos todo dia, mas eu sou um cara que eu não sou vaidoso. Às vezes fala, pô, eu não sou, eu sou, porque eu sou um cara muito feliz, eu consigo conquistar as minhas coisas, porque eu não sou vaidoso. Não, fui lá, montei a minha rádio, tive ajuda, não vou esconder isso, que eu não conseguiria montar sozinho. Tive ajuda, minha vida é um livro aberto, não tenho nenhuma vaidade, nem vou esconder nada de ninguém. Não tem problema nenhum ter ajuda, você é um cara profissional, faz o seu serviço bem feito. As pessoas têm um negócio, fala, amigo, é o seguinte, você abre uma empresa para quê? Você abre uma empresa para quê? É uma empresa para arrecadar recursos, não é? Para tocar a empresa e tocar a sua vida. Então, eu não guardo nenhuma, sinceramente. Aliás, eu nunca tive, quem me conhece sabe disso, eu nunca tive espaço para isso. Ô Jorge, uma vez que você conhece Deus na sua intimidade, eu cheguei na igreja aos meus 17 anos. E ali, isso eu estou falando de quase 40 anos. Eu fiquei na igreja por 25 anos. Uma vez que você conhece Deus na sua essência, tá? Você entra nos átrios domínios do Senhor e você entende o ser humano e a grandeza absoluta de Deus. Aí você vai para o ser humano, você fala, poxa, quem sou eu? Algo efêmero, passageiro, e só tem uma coisa, um objetivo no mundo, ser feliz. E quem quer ser feliz não tem tempo para briga, para mágoas. Então nenhuma eu tenho. Muito pelo contrário. Hoje eu olho assim, porra, que vidinha mais ou menos que eu tenho. E falo, obrigado. Obrigado. Obrigado, até me descansou. Hoje eu continuo com o mesmo trabalho. Tenho tenho liberdade, né? Liberdade. Sim. Claro, eu não vou censurar, porque é o seguinte, eu não sou hipócrita. Se eu tenho uma emissora, você está trabalhando comigo, você está colocando alguma situação que vai me deixar, né, com o meu fornecedor, com o meu parceiro. É natural, a empresa, é natural, como você a empresa. Falou, é o CNPJ. É o CNPJ, e eu entendo isso. Às vezes as pessoas não entendem. Não, sai brigando lá. Não, eu entendo isso muito bem. A partir do momento, o Carlos não dá um tempo no jornal, porque, bom, se ele encontrou assim alguma. Não, tudo bem, saí, fiquei 20 dias, 20 dias, alguém me chama. Cara, você não está fazendo? Não, eu saí da emissora, já estou arrumando até minha papelada. Mas como foi? Foi tranquila, normal. É aquela coisa, não deu para um. Então também não vai dar para o outro. Sim. Você não vai ficar dando murro em ponta de faca. Mas você é isso. Não. Você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou montar uma rádio web. Aí vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria. Eu falei, como? Ele falou assim, mas como assim? Ele falou, faz o orçamento do que te falta. E eu sou sincero, eu comprei algumas coisas, mas a maioria essa pessoa bancou, montamos a rádio. Hoje, graças a Deus, está lá, tocando o barco. E é o seguinte, se você monta uma empresa, seja pequena ou média, sei lá, aí você monta para... Agora, uma coisa eu vou dizer para... Aqui, ó, você tem que ser honesto com as pessoas, né? Você tem que ser leal. Eu vejo algumas matérias hoje aí, Jorge, pessoas tentando atrair
clientes, Sim. batendo nas pessoas de forma assim aleatória. São pessoas assim frustradas, né, que não conseguem parcerias, ou não conseguem levar pelo lado normal, natural, quando as coisas acontecem dessa forma. E eu fico triste, porque uma coisa, se você ter sucesso, você tem que ter lealdade, respeitar as pessoas, ética e muito respeito. Então, eu não tenho nada do que falar. Não deu, não deu. E eu vou deixar aqui o meu registro de que tudo que foi dito aqui agora, eu já tinha ouvido. Alguém disse assim... No entanto, me perdoe o corte, no entanto, não houve alteração de nada de que foi dito aqui. Não foi publicado, foi dito entre amigos conversando. Até porque durante o período que eu estive no jornal, se as pessoas não sabem, vão saber agora, a gente se falava muito. Muito Tipo, mesmo. acabava o programa, tinha hora que acabava o programa, eu conversava com o Kaká, ligava pra Kaká, falava, não, ouviu? Não ouvi, legal, tal. E as pessoas achavam que você tava, tipo, eu quebrei os radinhos do FM de todas as ideias. Não converso com o Jorge, entrou lá, eu não converso. Pelo contrário, pra mim aquilo ali foi muito confortante, de você ter a hombridade, de ter o profissionalismo, de se colocar no seu lugar. De um cara já conceituado, já no patamar. Porque imagine, cara, eu não sou locutor, eu não sou radialista. Eu entrei ali numa situação e você conversava comigo. Aquilo ali era tão bom, cara, você não tem nem ideia. Talvez você não tenha nem ideia do quanto aquilo era importante para mim, para fazer a sequência de dizer, porra, eu tô amparado, o caminho é esse, a gente está fazendo da maneira correta. Aquilo sempre foi muito legal. E o que você narrou aqui agora foi o que a gente conversou há meses atrás, acho que já há um ano, já mais de ano, né? Há anos atrás a gente já conversou. Eu jamais iria criar um fato, né? Algumas pessoas dizem assim, não, você saiu para trabalhar com fulano ou com político cicrano. Já ouvi isso. Falei, não, amigo. Por que você não fala? Porque eu não estou, não interessa. E eu falei, não interessa falar. Eu estou falando que para você, pela primeira vez, não interessa. Carlão, mas só dizendo isso, por favor, amigo. Você acha que eu vou me importar com o que as pessoas dizem? Eu tenho mais de 50 anos, sou um cara realizado. Não sou um cara rico, mas realizei todos os sonhos que eu... Qual era um sonho que eu tinha? De ter uma moto legal e viajar o mundo. Ser um espécie de mochileiro. Fiz isso, conheço 20 dos 27, conheço 21. Deixa eu dar uma puxada no assunto agora. 21 estados. Então eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Deixa eu dar uma puxada no assunto que eu rabisquei aqui. Paixão por Tex, paixão por gibi, que dava na mesma coisa. Paixão por motocicletas. Eu não ia deixar de falar dessa paixão que tem muita gente que lhe conhece e sabe, né? Inclusive conversamos uma vez, você me recomendou as 2 motos, é porque eu ainda não consegui comprar. No dia que eu comprar uma... E as bichas estão caras. Eu me assustei. Rapaz, eu estava olhando a minha moto, em 2018 ela custou 55 mil. Sabe quanto é que é essa moto hoje? 2021? Chuta aí. Eu lembro... Não tenho nem como chutar. Eu lembro que você me disse assim, com 35 você compra uma meia boca pra gente viajar. Eu acho que eu não chego nem perto desse valor. Eu acho que com 35 mil você não compra mais. Não compra não. Rapaz, com essa pandemia, a falta de matéria-prima, né? Hoje, essa moto está valendo hoje 90 mil. Sem emplacamento, sem frete e sem acessório nenhum. Quando você pagar emplacamento e frete e acessório, de 90 ela vai para 120 mil. Né? São aqueles baús traseiros que custam uma fortuna, cara. Brinca não, que é quase 11 mil. Mas é uma sensação diferente, né? Você falou aí quantos estados? Quantos estados? Eu conheço 21 estados. E, cara, eu não me vejo sem moto, não me vejo. Pode me tomar o carro, pode me tomar uma casa, pode me tomar tudo, agora não me tome a minha moto. Mas você gosta de viajar sozinho? Sim, eu viajava, assim, longas viagens, né? Aqui para próximo, a mulher ia comigo, mas agora, longa viagem. Posso alfinetar nessa? Se não puder alfinetar, ele manda cortar depois. Eu falei, pode viajar sozinho para ver se ele pegava o fio da meada. Pode sim, pode. Mas... Pode, dona menina, pode. Inclusive, as viagens, algumas mulheres, nós temos aí mulheres que vai junto com o marido, faz viagens aí de 10 mil quilômetros, mas na maioria os motociclistas vão nessas viagens só. É porque você... Não, acaba ficando desgastante. Desgastante. Você pilotando, você não cansa. Isso é um fato. O carro, não, você não cansa. Mas quem vai atrás é terrível. Se você vai à frente, você vai segurando aqui no guidão, você vai olhando, você vai
mexendo, vendo ali o Waze, né? Sim. E vendo a coisa, você vai. Chega inteiro. Agora quem está atrás não tem muito. Nós temos um roteiro planejado já de 2 anos. Você me disse que nós iríamos por Santos, passar por Santos? Isso. Ilhabela, São Vicente. Ilhabela, e você vai dizer assim, que lugar é esse? Inclusive, vou comprar uma moto, mas só para... Inclusive, eu já fui ao sul do Brasil 6 vezes de moto. 6. Mas primeiro a gente tem que ir daqui em Rio de Contas. Fazer as pequenas viagens aqui por perto, né? Rio de Contas, Lençóis. Chega lá nem anda, desce caserna assim. Para você ter ideia do que é o sul e o nordeste. O nordeste, sou apaixonado por Nordeste, pelo Nordeste. Mas, meu amigo, o sul... Quando você sai ali daquele Triângulo Mineiro, você sai ali de Uberaba, né? Você sai ali de Uberaba, passa de Contagem, Uberaba, qual é a outra cidade lá? Uberlândia e Uberaba, ali o Triângulo Mineiro. Você sai dali que você atravessa uma ponte e você entra no estado de São Paulo, que é dividido, a fronteira é uma ponte, e você entra ali em Sorocaba. Você entra em Barretos. Você chegou no Triângulo Mineiro, está ali Uberaba, enfim, Uberlândia, Ribeirão Preto, pronto, você entrou, Ribeirão Preto, Barretos. Então, muito pertinho ali, dividido por uma ponte. Então, quando você entra ali, é incrível, cara. Você passa de Barretos, quando você chega a Limeira, e já começa a mudar. Você chega em Sorocaba, pronto. Mas qual é a diferença, Cacá, e quem é apaixonado por moto sabe disso, a diferença não é quando você pega uma moto, né, para poder passear, não é para onde você está indo, é o percurso que você vai passar, né? Eu sempre digo para as pessoas, é muito bacana você chegar no seu destino, conversar com os amigos, participar de um evento de moto, conhecer lugares maravilhosos. Você vê, dessas 6 viagens, eu conheço Santa Catarina e o Rio Grande do Sul como se eu estivesse na Bahia, né? Você sair lá de Luiz Eduardo Magalhães e ir até Caravelas, né? Que é de um extremo ao outro. E eu fiz isso viajando de moto nos encontros a vida toda e também algumas vezes trabalhando também. E Santa Catarina a mesma coisa. Eu entro e saio de Santa Catarina, eu não preciso mais de GPS. Então você tem... Aí quando você sai do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina e chega em Sorocaba, e daí de Sorocaba você entra no Triângulo Mineiro, dá uma tristeza, bicho. Chega a dar uma deprê. Aí é só mato seco, é só coisa, é uma estrada ruim. Não tem como passear e tirar aquela foto do Instagram. Você tem uma foto bacana pra caramba. Que animal é aquele que você tem? É um coati. Bacana, legal. É o coati. O coati é aqueles bichinhos maravilhosos, são ali de... são, como é que dá o nome? São oriundos, não, são nativos. São nativos ali da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha também tem, mas não é em grandes números como tem em Santa Catarina e nas Cataratas. As Cataratas, eu chego lá nas Cataratas, eles sobem na minha moto, eu tiro foto. Legal, a foto é massa. Enfim, brinco com eles, dou comida, os bichão bonitão, gordão, não pode dar comida, mas a gente dá uma pipoquinha ou outra, eles ficam muito felizes. O Sul é muito lindo. O Sul tem um dos lugares mais bonitos do Sul, que é o Cambará do Sul, que é uns cânions, e a impressão é que você está num cânion americano ou em algum lugar do mundo que é natural, aqueles cânions. Então, quem for ao Rio Grande do Sul, procure a Rota do Sol, que sai do litoral, passando por Caxias do Sul, ali aquela área do vinho ali, né? Que é o São Bento, né? São Bento Gonçalves, na verdade. Aí você vai, que as pessoas não conhecem. O melhor passeio de moto é quando você sobe a Rota do Sol, que passa nos túneis. Hoje mesmo o Facebook me lembrou. Eu olhei, rapaz, olha essa rota, olha esses túneis. Cara, é algo assim de outro mundo. Aí você passa. Aí você chega numa das cidades, para mim, não é a mais bonita, a mais falada, mas para mim é uma das melhores cidades que eu já vi de estruturas, que é Caxias do Sul. É um negócio assim de encher os olhos, Caxias do Sul, que tem uma das catedrais mais bonitas que eu já vi. E ali, isso antes você passa em Bento Gonçalves, a cidade do vinho, você passa em Farroupilha, Carlos Barbosa. É uma rota que pouca gente conhece. Ao invés de você seguir, passando ali ao lado do estádio do Grêmio, entrando em Porto Alegre, você vai de frente para o estádio do Grêmio, para a Arena. Aí você pega um viaduto,
para a direita você vai em sentido a Serra Gaúcha. Mas essa rota, que é chamada Rota do Sol, é uns 80, 100 quilômetros antes de Porto Alegre. Então você passa por fora, e aí é onde está o espetáculo da coisa, o prazer. Você sobe uma rota que é uma coisa maravilhosa, uma ponte, que você olha lá para baixo, tem mais de 60, 80 metros, e uma cachoeira que vem caindo lá do outro mundo, é uma coisa espetacular. Legal demais. Então eu fico assim, pô, se você tem condição, vá. Aí você passa por trás, Jorge. Você vai sair em Gramado, passando pelo Vale da Felicidade. É o nome o lugar é tão lindo que já tem um nome bonito, Vale da Felicidade. Você passa por fora e você vai sair no fundo lá, chegando por trás de Gramado. Então eu já fiz essa rota 3 vezes, outras eu vou lá para o Rio Grande do Sul, que tem muita gente, pro Porto Alegre tem muita gente. O mundo do motociclismo e o mundo do gibi. E Deus abençoe que um dia eu possa estar com você nessa roda aí, que a gente planeja, conversa e um dia eu vou ter o prazer. Hoje é o seguinte, cara, você não conhece o dia da manhã. Os caras falam, pô, eu tô trabalhando muito, juntando dinheiro, mas para que juntar dinheiro? Não, me desculpa, eu penso assim. Eu acho que até tem uma certa razão, mas, pô, se você Deus te deu condição, você ganhou R$1 a mais, pô, gasta fazendo uma viagem. Faz uma coisa que lhe dá prazer. Lhe dá prazer. Né? Se o cara falar assim, pô, todo esse dinheiro que você gastou em viagem rodando pelo Brasil, você tá arrependido? Eu falei, meu amigo, bota R$1 milhão aqui que eu vou sumir. Bota R$1 milhão na minha conta e eu vou sumir. Deixa eu registrar 2 coisas aqui do podcast de hoje. Primeiro, que o maestro ficou atento nas suas falas o tempo todo. Não é comum, não. Não é comum, não? Segundo, que você percebeu que eu consegui comer hoje. Mas é a experiência. Na hora que eu começava a comer, ele dava um segmento na história. E eu sabia que ele não ia me jogar no apuro. Imagina eu comer e parar de conversar. A experiência do meu amigo Carlos Silva. Eu tenho outra paixão. Primeiro a moto. A moto já me levou aí para 21 estados, de Belém, né, lá no norte, até o Chuí, né? Falta ir ao Iapoque. O Iapoque já foi no Chuí. Já fui no Chuí. Mas que mudou. Tem um negócio desse que não é mais Iapoque, é o Chuí, não. Tem outro nome aí. Tem uma briga. Eu não faço parte dessa briga, não. É Iapoque, é o Chuí. Já entrei na Argentina, já entrei no Uruguai, já entrei no Chile e já entrei no Paraguai. E no Paraguai eu não recomendo ninguém entrar. Muito menos Ronaldinho Gaúcho. Cara, você tá doido. Você vai entrando no Paraguai, você não vê isso. Poucas vezes você vê isso na Argentina. Na Argentina hoje não, também não recomendo não, porque o momento da Argentina é muito triste. E também você não entra lá hoje lá, né? Hoje é uma série de dificuldades. Eu tenho alguns amigos que doido para ir para conhecer algumas coisas, alguns lugares lá, Patagônia, por exemplo, não consegue entrar. O Chile também virou uma baderna, já foi muito bom de andar no Chile. Agora, o Paraguai não entre não. Rapaz, eu já entrei no Paraguai 4 vezes, só uma de moto. Cara, quando você atravessa a Ponte da Amizade, parece um bando de enxu correndo atrás de vocês. Quem são? São o pessoal, os meninos que trabalham lá alugando ponto. E junta, é igual em Salvador, junta um monte. Aqui, homem, aqui é melhor. Interessante que eu falei assim, pô, eu não vou ficar aqui não, vou voltar pro hotel e depois eu pego um táxi e volto. E quando eu paro, vou contar aqui, quando eu paro a moto, eu falei, não, depois eu volto aqui, eu não vou ficar aqui não. Ah, então você vai pagar 30 dólares na época? Foi 30 dólares? Foi. Não sei quanto foi. Eu sei que daria 60, não foi. O dólar estava baratinho, acho que estava 2 e pouco. É isso mesmo. Foi 25 dólares. Dava uma grana boa. Eu falei, peraí. Eu sou sempre assim, cara. Eu nunca fugi de nada. Às vezes as pessoas que estão comigo falam assim, um cara louco. Eu desci da moto, falei, ô, cambada de. Porra, vai embora daqui, cara. Calma, senhor. Aí chegou é um policial. Não é guarda, o policial chegou e falou, qual o problema? Deixa o homem em paz. Aí eu falei, meu amigo, tô querendo voltar com essa moto pro hotel, né? Já vi que aqui não dá pra estar. Não. Falei, mas não há fila. Eu vou ter que passar por essa fila aí, não tem outra saída, só a ponte, né? Só a ponte. Aí você teria que dar uma volta, sair lá no Uruguai. Falei, vixe Maria. Não, venha. Rapaz, olha só. Vai com um pedaço eu não sei, aquelas varas de marmelo, sei lá que vara é aquela. Vai batendo no povo, cara. Abrindo caminho. Eu falei, mas peraí, não, venha. Eu falei, eu vou dizer que não vou? O cara tá com... Você já tá fazendo sua parte, eu vou fazer o cara tá com um fuzil passado a tiracolo.
né? Depois que eu fui perceber que estava atrás, tipo aqueles mexicanos que vão para a guerra, e com um sicode, porque é muito mototáxi, assim, cara, chega, parece um bando de pardais, um negócio absurdo, que a Cidade do Leste ali, o pessoal vive daquilo ali, de levar a bugiganga, levar um, trazer, e com um pedaço de uma vara, sai para essa Índia, né? Você viu aqui na Índia? E eu passei, aí ele... Senhor, R$5 da sua moeda. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. 5 melhorou do que... Inclusive, eu não tinha o 5. Aí eu falei assim, olha, eu vou dar R$10 da minha moeda. Ele falou, sim, senhor. Aí ele me volta isso aqui, quer ver? Aqui, isso aí é R$5. Deu troco? Deu troco. Isso aqui, ó. Isso aqui é R$5 da sua moeda, tô dando troco. Isso aqui vale o quê? República do Paraguai, Passo, Guarani, não sei o quê. Aí é registro 10 mil Guaranis, na época valia 5 contos. Disse ele que valia. Eu falei, me dá, eu não vou gastar isso, não vou deixar na carteira. Dá pra contar a história e provar. Não, tem muita coisa, cara, que a gente já viveu. Se a gente esticasse aqui a nossa história, aliás... nós precisamos aproveitar a oportunidade para deixar aquele gostinho de quero mais, né? Tem muita coisa para conversar. Hoje a gente permeou aqui uma série de assuntos e fala um monte de coisa. Só 30 segundos para falar do Tex. Hoje eu sou, na Bahia, o maior colecionador do Tex e um dos maiores colecionadores de gibis do Brasil. Eu estou entre os 8 maiores colecionadores de gibi do faroeste do Brasil. Nós temos um congresso. O antepenúltimo, vou lembrar só dos últimos 3. O antepenúltimo foi em Limeira, inclusive usa a camisa do evento, Limeira, Tex, quando o Tex fez 72 anos. Tex é um senhor com aspecto de 45, 50, 72, né? Mas é um senhor que nasceu na Itália, criação de Sérgio Bonelli, é o pai do Tex, o pai que deu o roteiro, né? Escreveu as histórias do Tex no início, e também pelo saudoso Galepini. Os dois já morreram há muito tempo. O Galepini deu vida gráfica ao Tex, né? Ele desenhou, hoje é o melhor desenho do Tex. O Tex tem vários desenhistas, porque o Tex ele está em 280 países, então você precisa de muito desenhista. Então, para entrar na academia de desenhista do Tex, ele precisa ser um alcocum do seu país, muitas vezes ele não consegue. No Brasil nós temos um e queremos demais que ele entre nesse rol de desenhistas, mas é difícil. É muito difícil o Tex hoje, para desenhar o personagem é complicado. Então, no Brasil eu estou entre os 8, antigamente estava entre os 10, hoje eu estou entre os 8 maiores colecionadores de Tex. Então nós temos eventos do Congresso, nós tivemos em Limeira, depois estivemos em Condor, no Rio Grande do Sul, e depois o último nós tivemos antes da pandemia, em janeiro, né? Em janeiro, estava começando a pandemia, nós tivemos na Cachoeira do Buracão, na Bahia. Legal demais, bacana. Informação que a galera não conhece, não conhece essa versão do Carlos Silva, né? Eu coleciono tudo, tá vendo aqui? Eu devo ter mais ou menos, aqui, hoje eu saí pra rua e eu vou levando duas. Você tem quantos anos de rádio total? Ô Jorge, eu fiz com uns 22 anos, 23. E quantos podcasts você já fez? Primeiro. Eu perguntei doido para essa confirmação. O primeiro. E com muita alegria essa situação que ele recebe, viu, meu amigo? Eu agradeço. Fico muito feliz com a sua vinda, com sua disponibilidade, com você tirar um tempo do seu dia para conversar com a gente. Estamos gravando numa sexta-feira à noite, né? Isso. Batendo um papo, conversando. O maestro tem um show ali daqui a pouco para fazer, vai na BB, Clube Social, vai fazer ali um show ali agora. Pessoal do campeonato está terminando um torneio. Juninho Vocal hoje. Juninho Vocal cantando e o maestro tocando. E a gente aqui conversando e gravando. Só tenho a lhe agradecer, não tenho palavras. Reitero, existem homenagens das mais diversas. E eu prefiro fazer, né? Fico muito feliz em ter a oportunidade de testemunhar sobre a importância que você teve e tem para mim com relação à comunicação. Eu digo isso às pessoas que eu conheço. Não tenho busca de semelhança técnica porque eu não a alcançaria, mas eu tenho um nível de inspiração na figura, na pessoa, no compromisso. E por mais que a gente às vezes esteja em caminhos locais diferentes fazendo o trabalho, a gente tem sempre aquela pessoa que a gente se inspira. E se eu tenho alguém na rádio ou no rádio, como queiram, que eu me inspiro, é Carlos Silva. Não, eu agradeço, né, Jorge? Eu agradeço muito. Às vezes, cada um está na sua ocupação, né?
E é bom que as pessoas saibam que o relacionamento continua firme e vivo. E esse trabalho é muito bacana porque nós temos muita gente aqui que tem um legado e vai deixar um legado muito bom. Felizmente nós não ficamos para semente. De repente, hoje mesmo alguém me mandou, as pessoas entram nas minhas páginas e recortam aquilo que eles querem. E alguém me mandou uma entrevista, a última entrevista que eu fiz com o presidente da Câmara na época, o José Carlos de Jonas. E eu falei, cara, alguém me mandou isso. Eu nem lembrava mais, a pessoa disse assim, aí eu fiz uma pergunta para ele, ele virou e disse assim, olha, Cacá, eu vou ser vereador até quando eu quiser, até o dia que eu quiser. Quer dizer, poucos dias depois, e lamentavelmente, tristemente, ele faleceu de Covid. Então, você não sabe do dia da manhã, né? A única certeza que você tem é que você vai partir dessa. E o que você faz é muito bom. Lembrar das pessoas na ausência, né, ou seja, já falecido, não acho que é muito legal. Você pode lembrar uma hora ou outra, como eu lembrei hoje do nosso saudoso Daniel Simburgo. Mas isso é bom, você faz esse trabalho conversando com as pessoas, e um dia as pessoas, o fulano foi embora, mas teve aí o seu reconhecimento, teve a sua, enfim. E com certeza. E Carlos Silva vai deixar um legado muito bacana, mas ainda tem muita coisa para fazer ainda aí. Tem, eu falo assim porque cara, né, garoto? Agradecer a galera pela audiência até o presente momento. Muito obrigado. Compartilha bastante. Esse cara é uma figura que merece. Não é fácil também ficar nos ouvindo. Brincadeira. É muito assunto para conversar. É muita coisa legal. Compartilha. Se inscreve no canal do YouTube, Tema Livre Podcast. Segue a gente no Instagram, tá bom? Tema Livre Podcast. Dá essa moral pra gente. Esse projeto ele acontece por conta de vocês. E para que ele siga em frente, a gente precisa das movimentações. Já tenho a felicidade de ter os bons amigos aqui presentes, participando, dando essa força pra gente. E o amigo que está em casa, a amiga que está em casa, é quem vai impulsionar a coisa, né, Carlos? Exatamente. Às vezes você fica assim, mas não custa nada. Você vai lá dar um like, compartilha. Se inscreve. Enfim, tem essa bondade, enfim. E eu te garanto que você será abençoado de uma forma ou outra, porque você está ajudando o canal, está ajudando as pessoas nos seus projetos. Isso é muito bom, bacana, entendeu? Você disponibilizar a tua ajuda. Aproveita e baixa lá Cidade Web. A Cidade Web eu já falei. O cara, Carlos, como é que eu faço? É simples. Se você não conseguir lá no Play Store, na lojinha, você vai no meu Instagram. Que vai estar na descrição do nosso vídeo. Você vai lá no meu Instagram, por exemplo. Você abre o meu Instagram e você vai ver aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Ouça a Cidade Web aqui no link abaixo. Aí você clica no Play Store e a rádio já vai tocar, já vai direcionar para a rádio e você só bate. Seleção musical diferenciada e aquele jornalismo que você sabe que é sucesso. Sextou, meu irmão. Então, tá aí, ó. Rádio é fácil demais. Show de bola. Beleza. Cacá, meu irmão, obrigado. Satisfação. Forte abraço. Um dia que você disser, quero voltar, tem mais coisa para conversar, tô aqui. Jorge, um abraço ao garoto ali, viu? Teve essa paciência conosco, um abraço ao público em casa e Jorge, foi um prazer. Eu agradeço. Um abraço a todos, até a próxima.